Muito boa noite, pessoal. Hoje, dia 5 de maio de 2014, começa aí mais uma palestra da série Indicadores. Boa noite, Xará, André Machado. Boa noite, Xará. Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre o que, Xará? Fibonacci. Hoje era, na verdade, para falar de volume, mas aí andei pesquisando volume e não tem tanta coisa assim para falar, para fazer uma palestra bacana, né? Até porque se fosse falar de volume, eu ia acabar tendo que falar de indicadores volumétricos. E o principal deles é o OBV. Eu já fiz Que uma a gente já apresentação falou, né? exclusiva. Então sobrou muito pouco para explorar de volume. Então, como nas últimas semanas vinha muita gente me pedindo Fibonacci, que eu prometi que eu ia fazer na sequência das palestras de indicadores de Fibonacci, eu acabei juntando a fome com a vontade de comer. Ou seja, esse final de semana foi meu aniversário, bebi todas, né? Pô, Xará, peraí, eu não sabia não. Meus parabéns, cara. Valeu, obrigado. Esse final de semana eu fiquei fora de rede social que eu passei, tava passeando lá, acabei não vendo aí. Meus parabéns aí. Obrigado, você fez muito bem em ficar fora. Mas aí eu também já tinha uma apresentação prontinha de Fibonacci. Falei, puta, não vou esquentar a cabeça esse final de semana. Já que estão me pedindo tanta palestra de Fibonacci, a de volume, eu estava quebrando a cabeça para montar alguma coisa que desse conteúdo aí para uma hora. Eu falei, sabe uma coisa? Cancela volume, até porque o principal, que é o OBV, a gente já viu e até hoje eu continuo recebendo feedback muito positivo de OBV. Falei, cancela volume e vamos puxar Fibonacci para hoje. Perfeito, perfeito. Então, Xará, você já me falou que o conteúdo é grande. Se quiser aí já desenrolar e começar, Tá, fique à vontade. deixa eu começar, que eu tive que dar boot na máquina por causa do Hangout. Deixa eu abrir aqui o Profit, o PowerPoint aberto já, Profit abrindo. Deixa eu compartilhar a tela. Tá gravando, né? Tá gravando. Vai pro YouTube depois. Tá, tem um Aliás, pessoal você que tem sabe que aqueles faculdade. vídeos que a gente já fez lá já tem umas 6, 7 mil visualizações depois do YouTube lá. Tem bastante coisa, bastante gente aprendendo. Sabe o que eu tava pensando, mudando de pato pra ganso? By the way, 4-2 no Palmeiras ontem foi lindo, hein? Você viu, né? Poxa vida, viu, bicho? E sabe o que é pior, Xará? Eu tava com sono danado, bicho. Cheguei de viagem e tal. Aí começou o jogo 1-0 pro Palmeiras, né? Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou dormir, né, cara? Dormir. Melhor coisa que eu fiz. Acordei, tinha acabado o jogo 4-2, não sofri nem nada, ainda tirei uma onda com o Igor à noite. Não, eu tava na casa do meu sogro lá e todo mundo palmeirense, cara. Eu era um flamenguista. Eu e as crianças, né? Mas o que eu ia te falar? Ah, eu tive uma ideia, de repente, para uns vídeos para a gente gravar. Vê o que você acha da gente juntar as dúvidas mais comuns da galera e fazer um apanhado e gravar um vídeo, né? Ah, perfeito pra mim. Eu vi que tem muita dúvida assim que é meio cabeluda para ficar escrevendo, explicando por Facebook. Eu estava fazendo, tirando via Skype, mas aí tava dando, era muito, eu tava perdendo muito tempo com isso. Depende de juntar num vídeo e explicar. Mas depois a gente conversa sobre isso. Deixa eu ver se minha tela, vê se vocês conseguem ver minha tela aqui. Vou compartilhar ela. Você deve estar vendo você mesmo, então, né? Tô vendo eu. Isso. E agora é o PowerPoint. Por enquanto. Ah, agora sim. Beleza. Beleza. Então tá aqui. Bom, não sei se todos já me conhecem. Meu nome é André Machado, sou amigo aí do André Moraes desde a maravilhosa, fantástica, inesquecível crise de 2008, quando a gente operava juntos. Eu era uma espécie de convidado VIP do André, do Igor, lá na sala do trade ao vivo. VIP porque eu tinha uma condição comercial de pai para filho com dor de barriga, né, André? Uma assinatura anual. E aí Eu nem sei, nem lembro. foi um ano aí a gente operava juntos, jogava conversa fora o dia inteiro. Foi muito bom. E, bom, eu sou trader desde 2002, sou professor desde 2007. Em 2007 eu fui na CMA para fazer assim um workshop, para conhecer a ferramenta, porque eu utilizava uma outra diferente, eu tinha ido lá só para conhecer a ferramenta, porque eu já tinha começado a operar índice futuro em 2006, e aí eu estava querendo acompanhar o SP500 futuro, e a CMA tinha o sinal da Bolsa de Chicago. Eu fui lá conhecer a plataforma, conversa vai, conversa vem, me convidaram para dar aula,
E aí sou professor desde 2007 e sou professor titular de análise técnica da BMF Bovespa há 2 anos já. Inclusive, estou lançando alguns cursos especiais aí na BMF Bovespa de curta duração durante a Copa. Beleza? Bom, Fibonacci é uma das ferramentas que, quando eu aprendi análise técnica, que mais me assombrou, e talvez por isso mesmo tenha sido uma das que eu mais dediquei tempo estudando, né? E apesar de realmente até o feedback que eu recebo dos alunos, inclusive muitos alunos que participam das minhas turmas já usavam análise técnica antes, já tinham feito cursos de análise técnica antes, o feedback que eu recebo é que Fibonacci é muito difícil de se utilizar, é uma coisa que eu tenho ouvido recorrentemente. E realmente até os livros que eu tenho de Fibonacci, tem muitos livros de Fibonacci de traders americanos, não são muito simples não, confesso. Mas eu acabei, como eu gosto muito de usar Fibonacci, eu opero usando Fibonacci, eu acabei desenvolvendo uma técnica, na verdade, não é nada diferente do que eu acho que existe aí no mercado, mas para mim, eu não sei se é a maneira de eu explicar ou a maneira de eu utilizar, a maneira de eu traçar, fez do uso do Fibonacci uma coisa muito, 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 muito fácil. E é o que eu vou tentar mostrar aqui para vocês, porque Fibonacci é tão fácil, sem exagero nenhum. É tão fácil traçar uma retração de Fibonacci, uma expansão. É tão fácil como botar uma linha de suporte e resistência. Sem exagero nenhum. É É. muito simples, é muito fácil. Mas é Agora, uma dúvida que todo mundo tem, não sei onde colocar. E é isso que eu vou tentar fazer hoje, tirar essa dúvida. Oi, Xará, pode falar. não, tem gente que gosta de complicar a explicação, por isso transforma, na minha opinião, transforma numa coisa que fica difícil de ser entendida, né? Quando você mostra e fala para os outros, não, isso aqui é só medir tamanho de onda, o cara nem acredita, pô, mas não era assim que me ensinaram e tal. Então eu acho que por isso que tem essa dificuldade, André, de muita gente achar que é uma coisa de outro mundo, quando eu também acho que é uma coisa simples, né? É aquela máxima, né? Criar dificuldade para vender facilidade, né? Eu acho que deve ser isso. Sem ser leviano, dificultar uma coisa que é simples por natureza não deveria acontecer. E por falar em natureza, então, vamos começar a entender um pouquinho da história de Fibonacci, Leonardo de Pisa ou Leonardo Fibonacci. Ele era um matemático da Idade Média, né? E levaram para ele um problema, o famoso problema dos coelhos, que seria o seguinte: um homem tem um par de coelhos, num ambiente fechado, né? O coelho atinge maturidade sexual depois de um mês de vida. E a gestação dura um mês, ou seja, no final do segundo mês, esse casal de coelhos vai dar luz. E vamos supor que esse casal de coelhos dê a luz a um outro casal, né? Claro que não vamos deixar em segundo plano a questão de incesto entre coelhos, problemas consanguíneos, etc. Finge que isso não existe. Esse casal que o casal de coelhos deu à luz, daqui a um mês vai atingir maturidade, e depois, daqui a um mês, eles também vão ter seu próprio casal de coelhos. Enquanto que o casal pai continua cada mês procriando. Enfim, esse é o problema. Vamos botar aqui a figura que fica mais fácil vocês entenderem. Na linha de cima eu tenho um casal de coelhos. Dá para ver meu cursor aqui, André? Dá para ver o cursor? Alô? Opa, tava no mudo aqui, desculpa, dá sim. Dá, legal. Então aqui a gente tem um casal de coelhos, né? Primeiro mês. Segundo mês atinge a maturidade. Terceiro mês está aqui de novo esse casal de coelhos com a sua primeira ninhada, um outro casal. Ou seja, isso aqui é o terceiro mês. No quarto mês, esse casal vai ter outra ninhada, né? Enquanto no quarto mês, a primeira ninhada dele atingiu a maturidade. No quinto mês, aquele casal de coelhos inicial vai ter outra ninhada, que está aqui, e aquele casal, primeira ninhada dele, aí sim vai ter a sua primeira ninhada, né? Então, a pergunta, o problema era, depois de X meses, quantos coelhos vão ter nesse viveiro? Quantos coelhos? Claro que dá para fazer isso na mão, né? Um primeiro mês é um casal, segundo mês continua o mesmo casal, terceiro mês são dois casais, né? O quarto mês são três casais. Dá para fazer na mão. Então você vai desenhando aqui e vai fazendo. Só que não é assim que o matemático resolve problemas.
Ele tem que encontrar uma razão dentro desse aparentemente caos do acasalamento dos coelhos, né? E outra coisa, ele tem que descobrir uma maneira mais fácil, porque fazer isso na mão, você consegue, sei lá, até o 8º mês, 9º mês, mas imagina se a pergunta é, puta, eu quero saber quantos coelhos vão ter depois de 2 anos, depois de 3 anos. Aí fica uma coisa insana, né? Você ficar controlando a maturidade sexual, a primeira ninhada, ou a maturidade sexual dessa ninhada, e por aí vai. É quase que uma tarefa, eu ia falar de corno, mas não vou, como é que se diz? Queimar o filme dos cornos, né? Eles não são tão burros assim. É uma tarefa desumana, né? Você fazer esse tipo de cálculo. Bom, o que Fibonacci descobriu, né? Provavelmente deve ter feito algum diagrama parecido com esse. O que ele descobriu? Que a sequência, né, a cada mês que passava, o número de coelhos era a soma dos 2 meses anteriores. Ou seja, a sequência famosa de Fibonacci é uma sequência, é uma soma chamada, inclusive acho que esse termo, não sei se eu estou errado, se eu não me engano, isso aí um termo que foi criado no século XIX por um matemático chamado Lucas. É um crescimento aditivo. Diferentemente do aritmético ou do exponencial, o aditivo a sequência de um número é sempre a soma dos 2 anteriores. Então essa é a sequência de Fibonacci. Então a gente começou com um coelho, né? O segundo mês outro coelho, o terceiro mês 1 mais 1, 2, né? O quarto mês 1 mais 2, 3, e por aí vai. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 e vai para o infinito. Essa é a sequência famosa de Fibonacci, aparece no filme lá no Código da Vinci, etc. Que eu acho que muita gente que não é da área de análise técnica ou de algumas áreas acadêmicas que eu vou mostrar foram ter contato pela primeira vez com o filme do Código da Vinci. Mas essa sequência tem propriedades bastante interessantes. Vamos a elas. A razão entre 2 números consecutivos, né, será muito próxima, né, principalmente mais para frente, lá para 8º, 9º número da série, né, que aí o arredondamento fica lá para 4ª, 5ª, 6ª casa decimal. A razão entre 2 números consecutivos é sempre próxima de 1.618, ou seja, 55 dividido por 34, 1,618. 89 dividido por 55, 1,618. 144 dividido por 89, 1,618. E o inverso também, 55 dividido por 89, 0,618. Né? 89 por 144, 0,618. E vai para o infinito. E se a gente alternar 2 números, por exemplo, 55, o próximo número é 89. Se eu pegar 55 e dividir por... Se eu pegar 144, né, que eu vou pular 89 e dividir por 55, dá 2,618. Se eu pegar o 233 e dividir por 89, pulando 144, também dá 2,618. E o inverso, se eu pular um número e pegar o menor dividido pelo maior, por exemplo, 55 dividido por 144, óbvio, não vai ser 0,618, tem que ser um número menor. Que número é esse? 0,382. E aí, qual é a relação dele com 0,618? É simplesmente a diferença de 1 para 0,618. Ou seja, isso por si só já é uma coisa assombrosa, né? Esse número se manter ao longo do infinito. Essa razão, tanto a razão entre 2 números consecutivos, como entre o inverso deles, ok? Essa é a principal propriedade da sequência de Fibonacci, a razão de Fibonacci ou o número Φ, ok? Bom, eu tinha comentado, né, falando de natureza, vamos dar uma olhada no Fibonacci na natureza, nas artes, nas ciências, né, ciências exatas, ciências humanas. Se nós pegarmos, por exemplo, né, se pegar um quadrado de lado 1, né, 1 mais 1 dá o lado do próximo quadrado, 2. 1 mais 2 dá o lado do próximo quadrado, 3. 3 mais 2 dá o lado do próximo quadrado, 5. E eu fizer eu sempre esqueço o nome desta curva matemática, que é o diâmetro
O diâmetro não, que é a diagonal do quadrado. Enfim, se eu pegar essa curva, esqueci o nome, se alguém souber e quiser colocar no chat, Eu aprendi isso na época que eu fazia engenharia, mas fiz questão de esquecer. eu pesquiso praticamente tudo também, cara. Eu não consigo nem mais configurar um sistema operacional numa máquina. Se eu pegar essa curva aqui e for ligando uma na outra, né, um quadrado no outro, a gente tem esse movimento, esse espiral, né, que a gente vai encontrar ele na natureza de uma maneira assim impressionante. Vamos aos exemplos. A concha do Nautilus, que é o exemplo mais clássico usado para mostrar esse espiral de Fibonacci, né, uma concha do mar, né, que a concha vai crescendo no infinito e ela vai mantendo exatamente essas razões de Fibonacci, esses números, essa sequência de Fibonacci. Mas não é só nas conchas, né? Nós encontramos também Fibonacci em muitas áreas da botânica, né? Desde número de ramificações do galho principal, do tronco principal, como a gente está vendo aqui nesse jarro, com essa arvorezinha, ou seja, os vasos, ai meu Deus, como é que é o nome? Putz, esqueci o nome, deu branco agora, bicho. Acho que eu bebi muito no final de semana. Os troncos que saem aqui, os ramos, né? Os ramos dessa árvore, eles vão nascendo, a cada andar, eles vão se abrindo em uma sequência de Fibonacci. Em alguns casos, algumas plantas, a rotação conforme as folhas vão brotando no caule, seguem a razão de Fibonacci. Em algumas plantas, o número de pétalas é a razão de Fibonacci. Ou seja, você pegar aqui o tamanho das folhas, eles seguem a espiral de Fibonacci também. Além da rotação no caule, o próprio tamanho das folhas, né? Então, na botânica, aparece com bastante frequência Fibonacci, é o que tem mais de exemplo. Inclusive nas pétalas de flores, a gente acha que o número de pétalas é uma coisa aleatória, cada flor de cada espécie nasce com um número qualquer. Na verdade, tem padrões de números de pétalas nas flores e a maior parte delas são números da sequência de Fibonacci. Então aqui, lírios e íris têm 3 pétalas, columbinas, rainúnculos amarelos. Cara, nunca vi essas flores na vida, tá? Isso é exemplo puro. 5 pétalas, delfínios, 8 pétalas, provavelmente devem ser nomes científicos. Crisântemos, aí eu já conheço, tem 13 pétalas, né? Malmiquer tem 34 pétalas, ou seja, Malmiquer sabendo agora que Malmiquer tem 34 pétalas, aquela brincadeira de Malmiquer, bem me quer, com certeza o cara que começa como mal me quer vai terminar sempre com bem me quer, né? Vai ser um iludido na vida. Aqui alguns exemplos de cactos, de pinhas, né? Legumes, né? Como a couve-flor, o abacaxi, aqui o girassol, todo ele se desenvolvendo no espiral de Fibonacci, que obedece à sequência de Fibonacci, ok? Mas não só na botânica. Se a gente for para a astronomia, as galáxias também estão se expandindo na sequência de Fibonacci, no mesmo movimento de espiral 1 mais 1, 2, 2 mais 1 mais 2, 3, 2 mais 3, 5, ó, como está bem visível aqui nesses exemplos, ok? Mas saindo agora da astronomia, né, da natureza, vamos para ciências humanas, né, arquitetura, engenharia. Fibonacci, como vocês viram, matemático da Idade Média, mas a gente tem já desde a antiguidade, e bota a antiguidade nisso, as pirâmides do Antigo Egito, o Partenon na Grécia, né? Nós temos já padrões de Fibonacci, sequência de Fibonacci, razões de Fibonacci, né? Aqui nós temos, se nós pegarmos aqui, além da sequência de Fibonacci, né, 1 mais 1, 2, 2 mais 1 mais 2, 3, nós temos aqui a própria razão. Isso aqui é 618 de toda a altura do Partenon, Torre Eiffel, idem, essa construção lá de Seattle, Space Needle, mesma coisa, né? Taj Mahal, as pirâmides do Egito, né? A Khafre, ai, deu branco. Hoje eu tô abestalhado. Khafre, esqueci o nome das 3. Miquerinos, Khafre e mais, esqueci a principal. E aquela outra lá? A principal, Quéops, Khafre e Miquerinos.
as três pirâmides, todas em proporções Fibonacci. Uma delas, se não me engano, não sei qual é, se é maior ou menor, a base dela é 144 metros, né? Que é um dos números da sequência de Fibonacci. Então nós vemos lá desde a Idade Antiga, né, já a engenharia e a arquitetura seguindo essas razões. Por que será? Não sei. Será que nós descendemos de alienígenas? Será que os deuses eram astronautas? Enfim, isso é papo para a gente ter no botequim. Chegando aí na idade moderna, né, no final da Idade Média, início da Idade Moderna, com o Renascimento, aqui o famoso homem vitruviano de Leonardo da Vinci, todo o corpo humano é baseado em razões de Fibonacci. Não só o corpo inteiro, como também partes do corpo, o rosto, as mãos, só as pernas, os braços, né, o dedo, né, tudo em proporções de Fibonacci, né, tudo em razões de 0,618 do todo, né. Na própria pintura aqui do Leonardo da Vinci, a própria divisão, a própria localização, disposição das pinturas renascentistas obedecendo sequência de Fibonacci, ok? Razões de Fibonacci. Não só na pintura, mas na música também, o próprio instrumento musical. Aqui eu tenho uma foto de um violino, não sei se é um Stradivarius, mas não interessa, é um violino, obedece às razões de Fibonacci. E a própria composição, o próprio desenvolvimento da música, ele obedece uma razão de Fibonacci, onde a gente tem o ápice, não sei se esse é o termo utilizado na música clássica, para aquele clímax da obra, chegar em 0,618 de Fibonacci e depois terminar com o resto da sequência. Ok? Então, na música, temos razões de Fibonacci. E chegando nos dias de hoje, a minha esposa é dentista, né? Eu, quando estava conversando na verdade não com ela, com o pai dela, que também é dentista, falando sobre Fibonacci, ele comentou que se usa Fibonacci também na odontologia, né? E aí isso aqui é uma radiografia da minha esposa, que ela é especialista em endodontia e radiologia. E aqui nesse programa que ela utiliza, que é onde ela faz todos os estudos, que ela entrega para o dentista que vai preparar o aparelho, o ortodontista, todos esses cálculos são justamente para posicionar a mandíbula, os dentes, etc., nas razões de Fibonacci, que aí sim é onde estariam os dentes corretamente colocados, né? No design, o design gráfico tem Fibonacci do início ao fim. Aqui nós temos o logo da Apple todo com Fibonacci, né? E não é só o logo da Apple, quase todos os desenhos da Apple com padrões de Fibonacci, né? Aqui o botão famoso do iCloud da Apple, o símbolo da Atari também, o símbolo da Asus, aqui é o próprio posicionamento do leão no sistema operacional da Apple, o símbolo do Twitter, né? Sempre obedecendo razões de Fibonacci, né? Aqui símbolos de algumas empresas, aqui a British Petroleum, Boticário, aqui os automóveis, aqui se não me engano é um Mazda, todo ele, o design do projeto do automóvel em razões de Fibonacci, né? Uma parte, um determinado pedaço do automóvel é separado, por exemplo, aqui das portas, né? 0,618, toda a lateral do carro aqui, entre os dois pneus, seria essa porta com Fibonacci, né? Aí se pegar o carro inteiro, nós temos também razões de Fibonacci ao longo de todos os trechos, todo o design do carro. Se pegar agora o design dos símbolos dos carros, todos os símbolos que eu encontrei têm razões de Fibonacci. Impressionante. Acho que provavelmente quem é arquiteto ou desenho industrial, ou faz desenho gráfico, já deve saber disso. Tudo com razões de Fibonacci. Porsche, Honda, Toyota, Hyundai, Mercedes-Benz, Mazda, tudo razões de Fibonacci, sequências de Fibonacci, né? Indo agora para a área da beleza, né, da cirurgia plástica. Se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar... Poxa, aí pega mal, né, cara? Você bota a foto do Brad Pitt e fala, agora a área da beleza, pô, aí pegou mal. Mas olha quem tá do lado, a mulher dele, né? Ah, bom, ah, bom. Tem que agradar gregos e troianas, né? Mas você viu que eu botei ele em 0,382 e ela em 0,618. Tá certo, tá perdoado, tá perdoado. Ó, desde o rosto completo
até os lábios, né? Todos o que é considerado perfeito, obviamente nem todo mundo nasceu abençoado com a beleza de Fibonacci, mas o que um cirurgião plástico faz, né? Se vocês pesquisarem sobre Yves Tanguy e outros cirurgiões plásticos, na verdade, quando a pessoa lá fala, me acho feia, me acho meio torta, etc., ele vai medir, o que ele vai fazer é colocar os olhos, o nariz, a boca, num local que obedeça proporções Fibonacci, vai dar aquela puxadinha aqui e ali para deixar o rosto harmônico em relação a Fibonacci. E foi feito estudo há muitos anos atrás. A gente sabe que beleza é algo extremamente subjetivo, né? Lá no norte da África, na África subsaariana, tem meninas que são desde cedo fazem engorda de leite com açúcar para ficar extremamente obesa, porque lá a beleza é ser muito gorda, assim como algumas ilhas do Pacífico. Já aqui no Ocidente tem essa praga das mulheres terem que ser igual tábua de passar, porque a beleza tem que ser magricela. A beleza em si é algo subjetivo, mas foi feito um teste com mulheres e homens de várias raças, de vários países, de várias culturas, e pediram para que eles escolhessem num grupo de fotos, também de homens e mulheres de várias raças, escolhessem os que eles achavam mais bonitos. Né? E o que eles achavam mais bonitos, dependente da cultura de cada um, eram os rostos que tinham proporções de Fibonacci. Né? Então, o ser humano está no seu DNA, ou sei lá, no seu subconsciente, identificar uma pessoa bonita quando ela tem proporções de Fibonacci no rosto. Né? Bom, agora, parando com essa ladainha aí do que é Fibonacci na natureza, nas ciências, etc., qual é a ideia do Fibonacci na análise técnica? Né? Se o Fibonacci está presente em praticamente tudo, né, na natureza, na botânica, na biologia, na astronomia, na arquitetura, na engenharia, na pintura, na música, na cirurgia plástica, na odontologia, design gráfico, por que ele não estaria presente, essas razões de Fibonacci, esses movimentos que o mercado faz de zigs e zags, por que eles não obedeceriam também razões de Fibonacci? Né? Na verdade, o que a gente vai tentar entender hoje, claro, isso aqui não é um curso completo, é só um bate-papo, uma palestra, é tentar entender como eu posso usar isso para montar uma operação. Ou seja, eu vou usar Fibonacci para medir justamente os zigs e zags e encontrar pontos de entrada, né, para fazer uma operação, como também pontos de saída, para sair de uma operação. Né? Então o Fibonacci vai me ajudar muito nisso. E, na verdade, o mérito disso, né, de trazer o Fibonacci para análise técnica, não foi de alguém que acordou um dia e falou, pô, mas Fibonacci está na astronomia, está na odontologia, por que não por que não nos gráficos de preço? Né? Não foi uma coisa por acaso. Na verdade, isso a gente precisa entender um pouquinho de ondas de Elliott para entender que Fibonacci, na verdade, está intrinsecamente associado a ondas de Elliott. Na verdade, eu uso Fibonacci de uma maneira muito simples, né? No dia a dia, no trade, né? Principalmente day trade, que é o que eu faço, eu acabo não perdendo tempo fazendo contagem de ondas, porque como vocês sabem, acho que a maioria do que está aqui me assistindo são day traders, o day trade é aquela coisa mais rápida, né? Então eu não fico fazendo contagem de ondas de gráfico de 15 minutos, de 5. Mas eu poderia fazê-lo sim, senhor, dá para fazer isso em gráfico de 15 minutos, ou você pode fazer em tempos maiores e estar preparado para operar nesses tempos maiores as principais retrações e expansões para montar a sua operação de day trade, né? Fazer as contagens das ondas de Elliott. Mas como objetivo aqui realmente é simplificar e a contagem de ondas de Elliott, eu mesmo reconheço que é uma coisa mais complicada, mais sofisticada. Um bom heliotista, ele leva algum tempo para poder se dizer que é um bom heliotista, que entende de ondas de Elliott. Então o objetivo hoje é mais usar o Fibonacci para fazer uma medição simples de um pivô de alta para pegar um objetivo, pegar retrações de tendência de alta ou de baixa para fazer uma entrada, enfim, não vamos gastar muito tempo com Elliott. Inclusive, eu queria aproveitar e agradecer aqui que tem hora que quando eu comecei a fazer apresentações de Fibonacci, eu encontrei um material sobre ondas de Elliott muito bom, justamente do meu xará André Mendonça, que tem o site Elliott Brasil, e aí ele me autorizou a utilizar
esse conteúdo, então agradeço a ele, porque aí não precisei ficar reinventando a roda. Fui lá e peguei o material da Elliott Brasil, que é o que alguns trechos aqui eu compartilho com vocês. Ok? Obrigado, Bom, Xará, André Mendonça. é muito bom mesmo. O material é sempre muito bom. Eles têm bons cursos. Aliás, um dos cursos que eu estudei na época que foi fazer prova de analista foi exatamente um curso comprado lá com eles. Da Elliott Brasil. Não, é muito bom. Quem tiver a oportunidade de acompanhar o site dele, de vez em quando ele posta algumas análises de Petrobras, Vale, Bov, que só a análise por si só já é uma puta de uma aula de Fibonacci e de Elliott. Ou seja, já dá para aprender só acompanhando o dia a dia dele. Não só dele, como também o do PC, né, do Paulo Caldas, do Market Waves, o Marco Fibonacci, do Banco Otário. São pessoas que se dedicam a difundir de uma maneira mais especializada, né, mais focada, a teoria das ondas de Elliott, Fibonacci. São 3 pessoas que eu recomendo que vocês tenham aí no radar, se vocês quiserem ou se especializar, fazer um curso, ou acompanhar no dia a dia, para aprender Elliott aí no dia a dia, acompanhando esses caras, tá bom? André Mendonça, Elliott Brasil, Marco Rossi, e o PC e o Paulo Caldas da Market Waves. Mas seguindo, quem foi então esse carinha aí de óculos com cara de nerd, né? O Ralph Nelson Elliott. Ele era um contador, né, que analisava o mercado financeiro aí mercado americano aí na década de 30. Ele ficou muito doente, ficou hospitalizado, e durante esse período ele aproveitou que, né, estava lá de cama, não tinha nada para fazer, e ficou analisando os movimentos das ações, os movimentos dos mercados, né? E aí ele percebeu que não eram zigue-zagues aleatórios, existia uma certa lógica, existia um certo sentido naqueles movimentos, né? Existia uma harmonia naquele caos, né? De uma maneira aquilo podia ser previsível de algum modo, né? Seja pelos movimentos de expansão, seja para os movimentos de correção, né? Isso que se trata a teoria das ondas de Elliott. E, na verdade, aonde se encontra Fibonacci? Fibonacci é usado justamente para se medir essas correções, né? Como o mercado não sobe sem parar e nem cai sem parar, ele faz zigues e zagues, o Fibonacci é usado justamente para medir o tamanho desses zigues e zagues, né? Por exemplo, a onda 1 aqui, ela fez uma correção que vai dar origem à onda 2 de queda. A gente tem como ter uma ideia até onde vai essa onda 2, se for uma onda corretiva, usando Fibonacci. Assim como a gente tem uma excelente ideia até onde vai a onda 3, fazendo também uma projeção de Fibonacci. Então, no caso da medição da onda 2, é o que a gente chama de retração de Fibonacci. A projeção da onda 3 é uma projeção de Fibonacci, ou extensão de Fibonacci. E depois a gente faz a medição da onda 4, a projeção da onda 5, a retração da onda A, projeção da B, etc. E no final, dentro do conceito aí de fractais, a onda 1, 2, 3, 4, 5 foi um movimento de alta, vai ter uma correção ABC, que na verdade o próprio ABC vai ser uma retração de Fibonacci de todo esse movimento 1, 2, 3, 4, 5, né? Dentro de um conceito aí de fractais, né? Então o Fibonacci serve para isso, ou seja, literalmente para botar a gente na cara do gol. A gente faz a retração, a gente acredita, né? E aí a questão não é só de backtest. Eu acho que o backtest é a melhor maneira de acreditar. Mas também na hora do trade, na hora que você vai botar sua grana ali, cara, tem que ter fé. Porque nessa hora você pode ter feito 1 milhão de backtests. Se você não tiver fé, na hora você não aperta o botão. Então, qual é a maneira de você ter fé? Faz o backtest, estuda e aperta o botão ali naquela retração e bota stop. Ponto. Vai funcionar sempre? Na maior parte das vezes vai, garanto. Mas às vezes que não acontecer, você tem que stop. Beleza? É claro que com o tempo vocês mesmos vão desenvolver a metodologia de vocês. Por exemplo, eu gosto de comprar, por exemplo, vamos falar dessa onda 2 aqui. Eu gosto de comprar quando ela obedece uma retração de Fibonacci de 0,618. Se ela parar ali no 0,382, eu não gosto de comprar ali. Eu prefiro esperar o rompimento do topo da onda 1. Eu não gosto de comprar no 0,382, até porque muitas vezes ela para no 0,382, você mete uma compra e ela volta a cair para buscar o 0,618.
Ô, Então, Xará, eu também, quando não corrige entre 50 e 61, eu prefiro esperar romper o topo do que me o, adiantar. o único caso que eu acho que essa informação é valiosa, porque isso é baseado em experiência de muitos anos operando índice, o único caso que eu opero, que eu faço uma operação de compra sem ser no 0,618, é no caso do índice futuro quando atinge 50%. Na maior parte das ações, a retração mais clássica a retração mais que estatisticamente mais acontece é uma correção até o 0,618. Porém, no índice futuro, a minha experiência operando índice futuro no day trade é que a maior parte das vezes vai no 0,50 e reverte. Então eu gosto muito de. Claro, não é porque chegou numa correção de 50% no movimento anterior que eu vou meter uma compra, eu não sou tonto. Mas se naquele 0,50 ele deixou um golfo de alta, deixou um martelo, né? Deixou uma estrela da manhã, ou seja, algum sinal baseado em candlestick, ou então, agora que está na moda, né? Price action. Ninguém fala com a boca cheia, eu faço price action, eu faço naked trade, já penso aquele trade horroroso pelado operando. Meu Deus, dá até vontade de estopar. É, se você está olhando uma reversão de candlesticks no nível de Fibonacci de 618, ou no caso do índice no 50, por que não fazer uma operação de compra ali? O stop é de 100 pontos, no caso do dólar, 2, 3 pontos, e o alvo, 500, 600 pontos para cima. Ou seja, o risco-retorno, o RG, né? Estou aprendendo tanta coisa nova nesse Facebook, cara, tantos termos que eu nunca tinha ouvido falar. Vocês perguntaram qual é o TRG. Eu falei, meu RG é 50049. Eu falei, não é isso. Qual é a relação risco-ganho? Eu falei, é legal. O RG é espetacular, né, quem usa Fibonacci. Vai acertar sempre? Não, mas com RG desse tão bom, pô, vale a pena arriscar, né? Continuando, aqui um pouquinho do que eu já falei, né? Ali eu estava falando da correção da onda 1, ó, bem pequenininha aqui, e tem a correção de outra onda 1 e de outra onda 1 maior ainda, né? Aqui, como o André Mendonça fala, esse que é o mapa do jogo. Quando você faz esse mapeamento através de ondas de Elliott, você tem uma ideia para definir estratégias, né? Para realização de lucro, ou para virada de mão, né? Para quem gosta de operar comprado, operar vendido, ok? Ondas de Elliott é uma ferramenta poderosíssima. Concordo que quem está começando é cabeludo, mas tem que botar aí no teu radar de aprendizado, na sua agenda do que você precisa aprender. Se você quer realmente ser um trader com T maiúsculo, não tem como escapar de aprender ondas de Elliott e Fibonacci, tá ok? Mas continuando, senão isso aqui vai virar. Que horas são, André? Deixa eu ver. 15 para as 9. Vamos lá. Aqui mais alguns exemplos, agora saindo daquele do zigue-zague aqui padrão, né? O de livro. Vamos pegar um exemplo real com gráficos, né, de candlesticks. Aqui nós temos Bradesco fazendo vários movimentos de ondas de Elliott, desde ciclos pequenos, né? 1, 2, 3, 4, 5, até ciclos maiores. Se a gente pegar essa onda 1, 2, 3, 4, 5 em verde, nós temos uma nova onda 1 aqui, maior, para um período muito maior. Nós temos os ciclos menores aqui marcados em vermelho, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, depois outro 1, 2, 3, 4, 5. E aí começa aquela série de regrinhas que é aí que eu acho que as pessoas se embananam, né? Mas no final, se você tiver vontade de estudar, não é tão complicado. São umas regrinhas que vão te facilitar para fazer essa contagem de ondas. Por exemplo, né? Isso inclusive ajuda a eliminar alguns zigues e zagues como descartáveis para contagem de ondas. Por exemplo, a onda 4 ela não pode passar do topo da onda 1, a correção da onda 4. Né? Isso já é uma regra universal. Não pode passar do topo da onda 1. Então, se eu tenho essa regrinha, então eu tenho grande chance de ter visto a onda 1, 2, a 3 e a 4. Se a 4 passou o topo da 1, né, provavelmente essa que passou não foi a onda 3. Continuamos dentro de uma grande onda 1 e ainda estamos para lançar uma onda 3 para cima. Isso é maneira de você criar alguns filtros. Existem umas 8, 10 regrinhas que facilitam essa contagem de ondas, né? Aqui mais um exemplo de ondas de Elliott, Brasil Foods, ok? Né? Então, essas são as regras básicas. A onda 2 ela corrige a onda 1. É uma regra quase que idiota, né? A onda
2 não pode passar antes da onda 1, é óbvio. Se a onda 2 corrige a 1, ela tem que ser menor que a 1. Se ela passar a onda 1, na verdade eu estou numa correção do movimento maior ainda que ainda não terminou. Beleza? Então, a onda 2 não corrige a onda 1. A onda 3 geralmente é a maior das ondas. Esse geralmente eu devia até botar ele em negrito aqui, porque todo mundo fala a onda 3 é a maior. Geralmente é a maior. Mas independente disso, o mais importante da onda 3 é porque quando a gente está, por exemplo, num movimento de queda, né, que vem fazendo zigues e zagues para baixo, o primeiro zigue para cima de um movimento de alta, que seria a onda 1, a gente não sabe ainda que é um movimento de alta, de correção, de reversão da tendência. Para todos os efeitos, é mais um zigue-zague, né, de topos e fundos descendentes. De repente, ele faz um topo mais alto que o anterior. Opa! Mas aí já era, já passou o movimento. Você perdeu. Aí ele corrige, onda 2, beleza, fez um fundo mais alto que o anterior, cara, agora pode lançar a onda 3. E a maneira de você, inclusive, pegar esse fundo, né, pegar a faca caindo através de Fibonacci. Eu, por exemplo, quando eu ensino, principalmente para quem está começando, eu gosto de ensinar uma maneira de tradar mais conservadora, ou seja, não tentar adivinhar fundo. Mas a retração de Fibonacci nada mais é do que tentar adivinhar um fundo, né? Mas não é um adivinhamento, uma adivinhação. Existe uma técnica para isso, que é o que a gente vai ver hoje. A gente vai tentar projetar, baseado na onda 1, onde são as possíveis retrações. Encontrando uma reversão de candlestick, por que não arriscar ali? Né? Não se trata de adivinhação, se trata de análise técnica. Bom, mas e a ideia então, independente se a onda 3 é maior ou não, a onda 3 é aquela que o trader está sempre caçando, porque normalmente a onda 1 ele perde. Normalmente ele perde a onda 1. Né? A menos, é claro, que ele já viesse operando essa tendência de queda através de expansões de Fibonacci e o fundo da onda 1 ter sido uma expansão de Fibonacci para aquele movimento anterior. Aí se faz um padrão de candlestick interessante, um martelo, um engolfo de alta, né? E ali tem um bom suporte, sei lá, de um fundo histórico, um suporte do fundo de 2012, fundo 2013, e ainda coincide com uma expansão de Fibonacci, por que não arriscar uma compra ali? De repente você está entrando no início da onda 1, depois vai pegar 3, vai pegar 5, é só alegria. Mas normalmente a gente perde a 1. Bom, a onda 4 corrige a onda 3, mas não pode ultrapassar o topo da 1. E a onda 5 normalmente tem o comprimento aproximado da onda 1. Por isso que a onda 3 normalmente é maior. Se a onda 5 é aproximadamente igual a 1, qual que sobrou para ser maior? A onda 3. Né? E tem as outras regrinhas. Aí que o pessoal começa a se embananar. Por isso que eu estou só passando rapidamente para vocês terem um overview, mas é aí que o pessoal começa a se embananar. Tem a regra da alternância, por exemplo. Às vezes uma onda 1, ela tem onda 1, 2, 1, 2, 1, 2, depois lança 3. Né? É o que a gente chama de onda complexa. Se a onda 2 for complexa, a onda 4 não pode ser. E vice-versa. Se eu lancei a onda 1, 2, 3, eu posso ter uma onda 3 complexa, tipo 3, 4, 3, 4. Né? Ou 3.1, 4, 3.2. Enfim, não sei como é que eu classificaria esses trechos. É uma onda complexa. Ou seja, eu tive vários movimentos de onda 4 aqui dentro dessa onda 3. Né? Dentro dessa onda 3, sendo o topo da onda 3 servindo de resistência para antes de ter o rompimento para lançar a onda 5 para cima. E por que a gente sempre procura a onda 3? Né? Principalmente para evitar, né, esses movimentos. Quem perdeu a onda 3 tenta pegar a onda 5, além de ser uma onda mais curta, você pode estar pegando o final do movimento. Né? Muitas vezes os grandes investidores usam a onda 5 simplesmente para desovar a sua carteira em cima dos amadores. Né? Bom, e agora vamos lá, vamos ao que interessa, entrar em Fibonacci. Como é que eu faço a medição dessas ondas? Bom, eu tenho um movimento para cima, que seria minha onda 1, né? De repente a tendência é dar uma revertida no curtíssimo prazo, fazendo uma retração, eu vou botar o Fibonacci no fundo e no topo dessa onda 1 e vai me desenhar as retrações, né? De 0,38, de 0,50 e 0,618. 0,382, 0,50 e 0,618. Ok? Então aqui, eu vou mostrar alguns exemplos que já estão prontos, mas depois eu gosto de fazer, somente quando eu estou dando aula, pegar exemplos reais para traçar ao vivo e a cores, para não parecer aquele jogo de slides montado especificamente
para a aula. Só um segundo, pessoal. Por favor. Alô, Davi? Hoje eu não posso falar tudo aula. Vou falar online. Tem aqui a rua no meu celular, desce. Pessoal, desculpa. Voltei. André, se puder, edita isso depois. Tranquilo. Para dar aula online em casa tem esse problema. Daqui a pouco coloco. Mas todo mundo entende, tranquilo. As crianças chegando, foram ao cinema. Então, aqui eu tenho alguns exemplos já prontos, né? Mas depois a gente vai fazer alguns ao vivo e a cores, tá bom? Tanto de gráfico diário como intraday. Aqui, por exemplo, ó, só de olhar esse slide, eu já tem uns 2, 3 meses que eu não olho esse material, mas, por exemplo, aqui você não precisava nem ser um operador de Fibonacci para, de repente, arriscar a compra nesse suporte aqui, né? Nesse fundo aqui, 1, 2, 3, 4 toques, né? Você vê que a cada toque a sombra fica maior, a sombra de baixo, né, mostrando mais força compradora. Mas, enfim, como é que eu faço o Fibonacci? Se vocês lembrarem, eu falei no início do curso, da palestra, que para mim Fibonacci é muito fácil, né? Aqui, por exemplo, se vocês olharem, vamos tentar imaginar que não tem esse Fibonacci ainda. Dá para ver esse movimento de queda bem agudo, correto? Tentem ver visualmente aqui, desde esse dojizinho aqui em cima, no topo, né? Traçar uma LTB passando por esses topinhos aqui, ó. O que acontece? Essa LTB que eu não tracei, mas acho que vocês conseguem visualizar, essa LTB foi perdida aqui. Assim que uma LTB é perdida, eu boto Fibonacci no topo e no fundo dessa LTB. Assim como uma LTA também é perdida, eu boto Fibonacci no topo e no fundo dessa LTA. É assim que eu boto Fibonacci. E é o Fibonacci que eu mais gosto de fazer. Eu gosto muito de operar retração, né? Muito mais até do que as expansões. Porque a retração que é onde eu normalmente faço as minhas entradas, né? Vamos pegar aqui na sequência, olha aqui. Olha que bacana aqui o Ibov. Né? Isso aqui foi agora, foi em 2012. Ó. Ele deixou, olha só, que figura é essa aqui, para quem opera análise técnica, né? Que figura linda, maravilhosa, espetacular, tesuda essa aqui. Uma estrela cadente. E aonde está essa estrela cadente? Porra, está exatamente no 618 de Fibonacci. Cravado milimetricamente no 618 de Fibonacci. Ou seja, e eu não sei, confesso que nem sei se nesse material eu falo de Fibonacci no tempo. Mas só adiantando, o que é o Fibonacci no tempo? É eu medir o tempo que um movimento fez e o tempo que ele está retraindo. Se você olhar, praticamente o tempo dessa queda foi o mesmo tempo que ele levou para chegar aqui. Ou seja, ele levou o mesmo tempo que levou para cair, ele não conseguiu corrigir todo o movimento, corrigiu só 618. Isso por si só já fortalece esse nível de Fibonacci, porque ele chegou nesse nível de 618 também no tempo, né? Ou seja, no mesmo tempo toda essa queda ele conseguiu corrigir só 618 e ainda deixou uma figura de reversão belíssima, que é a estrela cadente, bem no nível de Fibonacci, ok? Deixa eu ver, falando de expansão, nós temos a onda 1, a onda 2, beleza, vamos supor que a gente mediu a onda 1, deu uma retração aqui, onde está a onda 2, né? Entramos comprando ali, botamos stop embaixo e deu tudo certo, né? Ele realmente parou de cair ali e deu um movimento de alta rompendo o topo da onda 1. Até onde pode ir essa onda 3, digamos assim, né? Ele pode ser 618 a partir do topo dessa onda, ou 100% a partir do topo dessa onda, ou 100% a partir do fundo da onda 2, e aí são as várias maneiras de traçar Fibonacci. Por exemplo, meu colega na CMA, mas eu vejo tantas ferramentas profissionais fazendo isso, diz ele que não existe Fibonacci alternado, nessas projeções alternadas. Enfim, são as que eu mais gosto de medir, né, as medições alternadas, ou seja, eu começo a medir a partir da onda 2, né? Então, a partir da onda 2, as ferramentas profissionais hoje em dia, você pode lançar uma expansão de Fibonacci para cima, medindo 618 da onda 1, 1, né, ou 100% da onda 1, 161% da onda 1, 200% da onda 1, 261% da onda 1, ou seja, esses pontos, que são pontos onde você pode botar o quê? O seu stop gain, né? Onde você pode esperar
uma possível correção a partir dali, baseado em padrões de candlestick, você pode optar por realizar teu ganho manualmente quando você vê a reversão naquele ponto, ou já deixar na pedra. Eu no day trade, muitas vezes, eu já deixo na pedra, ok? Porque às vezes bate tão rápido e volta, eu não quero deixar dinheiro na mesa. Então tá aqui uma expansão de Fibonacci para medir a famosa onda 3, né? Então aqui, por exemplo, ó, Gerdau. Gerdau, ó, tinha uma LTAzinha aqui na Gerdau, né? Perdemos essa LTAzinha desse movimento de curto prazo. Corrigiu até onde? 0,618. Olha que interessante, né? Um candle negativo, bem no 618, um doji, depois Marubozu, né, de força, depois até volta a testar de novo essa região como suporte, e depois volta a subir. Você vê também o 0,382 servindo, inclusive, já de resistência nesse ponto. Ó, aqui foi testado como suporte uma vez, depois ele passa a ser resistência, né? Aí rompe, aí volta a corrigir até os 50% que tinha passado batido, né? Não foi respeitado. Dizem que Fibonacci exige respeito, então todos os níveis têm que ser testados. É uma coisa que eu já ouvi, né? Uma brincadeira, mas que tem um pouquinho de verdade. Então veio testar os 50, depois rompeu, ó, 382 de novo, sendo suporte, e depois rompe finalmente o topo anterior, ok? E aí a gente faz as expansões a partir de agora. Olha só a expansão. Então, ó, tirei aquele Fibonacci de retração, ó, peguei uma expansão alternada, fundo, topo, né? É uma expansão com 3 pontos que a gente tem que marcar: fundo, topo, fundo. E aí ele lança o movimento para cima, né? Então aqui eu tenho 618, né? 0,618 ou 61,8% do que? Deste movimento inicial aqui, ó, desse tiro que ele deu. Aqui eu tenho 100% e lá para cima, não está aparecendo no gráfico, eu tenho 161,8% deste movimento aqui, ok? Então vamos lá. Gerdau, olha só, deu uma corrigida, olha só, ele cravou a máxima nesse candle aqui, no 100% deste movimento. A máxima, cravada. E depois ele volta a corrigir. Não chegou nem a fazer e testar os 161,8% daquele movimento. Ok? Então, essa frase aí, boas oportunidades aparece para quem está preparado, significa que se você tem os estudos prontos, né, você vai fazer uma venda com muito mais confiança, com muito mais tranquilidade, né, porque você vai estar apoiado numa técnica, né, menos aleatória, né, menos baseada em achismo. Você está vendo uma estrela cadente onde a máxima foi exatamente uma expansão de Fibonacci no movimento anterior, que você já tinha marcado, né? Aqui na Gol, mesma coisa, parecido com o movimento da Gerdau. Eu tenho aqui topos e fundos ascendentes, dá para ver aqui, se a gente visualmente traçar onde eu estou passando aqui o mouse, a gente tinha uma LTA aqui, foi perdida. Bom, já traço Fibonacci no fundo e no topo dessa LTA perdida. Retraiu até aqui a região do 0,618. Olha que interessante, ele perdeu aqui o 0,618. Chegou a perder, né? Qual a expectativa aqui? Muitas vezes você faz uma venda aqui e pode ser estopado como foi, né? É uma região aqui que provocou uma turbulência nessa região aqui no 118. Mas se você foi estopado, não pode levar para o lado pessoal, para o lado emocional do tipo, porra, não quero mais saber de Gol. Ela acabou de montar um martelo belíssimo, né, com a sua confirmação na sequência, bem no 0,618. E depois, ó, foi de novo testar o topo anterior. Então, papel vintage de queda, né, fez aqui tá, o movimento 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, mas agora vamos saindo desse fractal e para o fractal maior. Fez o movimento 1 de novo, fez o movimento 2 e agora vai lançar outra onda 3. Vamos usar o quê? A expansão de Fibonacci. Deu 100%, duas vezes testando aqui o nível de 100% da onda 1 mais uma vez. Mesmo caso da Gerdau. O exemplo aqui do Fibonacci no tempo, né? Algumas ferramentas permitem você medir, né? Você não ficar contando o candle na mão. Tem 28 candles esse movimento de alta. Então, quanto é 61,8% de 28 candles? São 21 candles. Deixa eu contar os candles agora que estão caindo. Tem ferramentas que já fazem isso manualmente. Você marca
o início e o final da tendência, ele já projeta no tempo, né, aonde são os intervalos de Fibonacci. Então você acompanha o Fibonacci no tempo e no preço, quando você tem um match, quando você encontra os Fibonacci no tempo e no preço batendo no mesmo ponto, pô, é uma prova inequívoca, é um grito, é um pedido, está quase que te implorando para entrar no trade. E se você usa candlesticks bem, viu um bom padrão de reversão ali, naquela região, cara, você tem obrigação de arriscar uma compra, né, com stop no fundo, para isso serve stop. Como já falei em outras palestras que eu já dei, eu sou um cara, pô, eu não leio só análise técnica, também gosto de ler poesias, e Fernando Pessoa é um grande poeta. Se vocês lerem o livro dele, a poesia mais famosa, né? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem não conhece Fernando Pessoa só conhece esse verso e ponto. Pega o livro do cara, vai lá ver. Está lá escrito: tudo vale a pena se a alma não é pequena e se você bota stop depois. Se você bota stop depois, tudo é válido na análise técnica, né? Agora, é claro, faz backtest, testa, adquiriu essa confiança. Pô, tem que arriscar, tem que partir para o trade com stop no fundo. Senão você não vai nunca aproveitar essa ferramenta, né? Olha aqui a questão do Fibonacci no tempo. Ó. 41 dias, 17 dias. Ou seja, se eu tivesse aqui chegando à retração de 618 em 41 dias, porra, eu já ia desconfiar que era uma correção para voltar a cair. Só que ele subiu muito mais rápido que caiu. Então dá para acreditar que é um movimento, né? Talvez uma onda 1 que vai ter uma retração. Eu não medi aqui, mas talvez se a gente medir aqui esse pedacinho aqui, a gente vai encontrar esta quedinha aqui, uma retração de Fibonacci desse primeiro movimento, e ele lançou um segundo movimento para cima, né? Cujo alvo de 100% era aqui, ó, cravado no topo anterior. Coincidência? Puta, quem me conhece, quem já teve aula comigo, sabe que eu não acredito em coincidência. Coincidência é tirar uma meleca, passar embaixo da mesa e encontrar outra. Isso é coincidência. Análise técnica não tem coincidência. Você encontra uma resistência de Fibonacci, né, de expansão de Fibonacci, junto com o topo histórico, não é coincidência. Ok? Então, aqui ele terminou um momento de alta e agora você já sabe, né? O resto da história está lá o dólar, lá na região do 2,26, 2,253, ok? Ó, mais um exemplo aqui de Fibonacci no tempo, 81 dias aqui no YouTube. Agora sim, a queda foi mais lenta, né? Ele chegou aqui na retração de 618, mais ou menos em, deixa eu pegar a calculadora até fazer esse cálculo. Quanto que é 61,8% de 81? Deixa eu ver aqui. 81 dias, 61%, dá 50 dias. Ele levou 55 dias para chegar no nível de 618. Né? Ou seja, ele levou 61,8% do tempo para chegar no nível de 61,8%. Né? Então, eu estou começando a medir, usar a Fibonacci no tempo e no preço, para medir aonde tem bons suportes. Ok? Bom, pivô, eu acho que todo mundo sabe usar. Ao invés da gente ficar contando onda de Elliott, a gente pode, principalmente quem faz day trade, operar os chamados pivôs, né? Pivô de alta e pivô de baixo. O que é um pivô de alta? Quando o mercado vinha fazendo topos e fundos descendentes, é o primeiro topo e fundo ascendente que o mercado faz. E o de baixa, analogamente ao contrário. Tendência de baixa, tendência de alta, o papel vem fazendo topos e fundos ascendentes, e um pivô de baixa é a primeira formação de topo e fundo descendente que a gente encontra. E nessa hora, aqui não vou perder tempo, vou passar, a gente usa então, né, a gente encontra um pivô no gráfico, a gente usa a expansão de Fibonacci para ver até aonde são aqueles alvos do pivô, para operar esse movimento. Isso no day trade principalmente. Olha que interessante. Aqui no caso, BVMF, gráfico diário, ó, foi lá no 161,8 da onda 1, desse pivô de alta na tendência de baixa, e foi lá para começar a sua correção. Né? Pivô de baixa é o contrário, ó. Eu vim numa tendência de alta, de repente eu fiz topo descendente, já marco, se perder o fundo, tem um pivô de baixa confirmado, quais são os alvos dele? Né? Aí aqui eu tenho os três alvos dele, 618, 100%, 161,8
do primeiro movimento de baixa. Vamos ver? Ó, foi cravado lá no 161.8 e ali fez o quê? Que padrão é esse? Vamos ver se vocês estão afiados, né? Esse candle grande de baixa, esse doji com esses long legs enormes aqui, long leg doji, com mais um candle enorme de alta. Ah, o pessoal, quando eu falo isso aqui é um Marubozu, fala, mas Marubozu não tem máxima nem mínima, não tem pavio. Eu já tô lá preocupado com pavio, eu tô vendo o tamanho do candle, pô. Isso aqui é um baita de um Kid Bengala, eu vou ficar agora me preocupando se o Kid Bengala tem cabelinho na cabeça e pentelho no saco? De jeito nenhum. Eu tô vendo um candle de força negativo, um long leg doji que mostrou uma puta volatilidade numa expansão de Fibonacci, uma baita volatilidade, para no final ficar no 0 a 0 e depois faz um baita candle de força. Esse padrão aqui, os 3 candles juntos, é uma estrela da manhã. Se chama estrela da manhã, Morning Star, os 3 juntos, ok? Se quiserem o nome em japonês também, eu procuro ali no livro, já já eu trago para vocês. Tem nome em japonês, nome em inglês, nome em português. Vocês vão ficar loucos se ficarem decorando o nome de candle. Tenta entender a psicologia do bagulho aqui, o que ele está te mostrando, porra. O mercado vem caindo, desabando. Um candle de força para baixo, né? Tudo bem que aqui já tinha tido uma disputa com comprado mostrando as garras, mas como eles vêm mostrando ao longo da queda, né, em algumas situações. Tem hora que o urso tem que descansar. Mas é um candle que no final fechou muito feio. E aí vem indecisão, bem na expansão de Fibonacci. E no final, né, você vê aqui esse candle de força. Onde você compra? No rompimento da máxima desse padrãozinho aqui. Ó. Rompeu aqui, você já pode botar a sua ordem de compra. Disparou a tua ordem de compra, stop na mínima. Ó. Dia seguinte corrigiu, você está comprado ainda e feliz da vida. Ok? Uma coisa que eu tinha achado até um tempo atrás, que era uma aleatoriedade, um erro até de um bug aqui do software da CMA, mas vários de vocês me falaram via Facebook e outras ferramentas americanas também tem isso, que é o Fibonacci de canal. Eu tinha achado que o Fibonacci era tão maravilhoso, tão miraculoso, que numa vez que eu fui traçar um Fibonacci, eu tinha deixado marcado a LTA por engano, e quando eu tracei, ao invés de traçar os níveis horizontais, ele pegou o canal e traçou níveis. Eu não sabia que isso existia. Eu achei que tinha sido mais uma bruxaria do Fibo. Mas está aqui, ó, dentro do canal, olha as resistências e os suportes dentro do canal também obedecendo razões de Fibonacci. Olha que coisa bacana. E olha que legal, o canal perdido, né, o que eu fiz? Eu vou expandir esse canal, né, vou espelhar esse canal, fazer um canal paralelo. Né? Olha que interessante. Também o próprio canal paralelo obedecendo as razões de Fibonacci, né? Os suportes e resistências dele. É muito lindo isso. É muito lindo. Não é à toa que eu tenho a foto do Luquinha, da Bela, do Mateus e da minha mulher na cabeceira junto com a do Leozinho, né? Os 5 estão lá me olhando toda noite. Toda noite eu dou um beijinho nos 5 para ter uma bela noite de sono. Fibonacci tem que estar na tua cabeceira. É uma puta de uma ferramenta. Ok? Bom, aqui é uma brincadeira que eu faço, né? É um setup, uma vez que eu criei para alguns traders que estavam começando comigo, que é um setup meio que debilóide, né? Que eu chamo. Por exemplo, quando você bota uma média aritmética de 5, uma média de 20, uma de 50, uma de 200, elas parecem... se você vai fazer setup de cruzamento, eu não gosto de fazer setup de cruzamento. Eu fiz no outro dia e me fudi de verde e amarelo. Comecei os primeiros trades dando certo, operando gráfico de tique, deu certo. Falei, não é que cruzamento funciona, gráfico de tique? Fui fazer o resto do dia, só tomei trolha. Mas enfim, testando que a gente vai aprendendo. Ou emburrecendo às vezes, né? Mas, por exemplo, quando você pega as médias de exponenciais com números de Fibonacci, não precisa ser Fibonacci, pode ser qualquer número, mas as exponenciais, eu gosto muito de usar esse conceito para ver a força da tendência, né? Para você, por exemplo, pegar uma média de 89, que é maior aqui desse leque, e a menorzinha, que é a de 13, e você colocar todas elas juntas, pô, isso só é possível depois de uma consolidação. Né? E quem gosta de operar consolidação não precisa de média para operar. É só romper a consolidação, entra na venda ou entra comprado. Mas é claro que o nosso cérebro tem duas metades, né? Uma metade racional, uma metade mais maluco beleza, né? Mais visual. Porra, você vê um leque desse abrindo, bicho,
Se o negócio romper o fundo e você ainda assim tá com cagaço de entrar, quando você vê um leque desse abrindo, pô, não é para pensar duas vezes, é para meter venda. Com stop lá na média de cima. Né? Esse é um setup que é lindo de se usar. É um dos poucos setups que eu divulgo, né, que eu mostro, porque eu não sou muito afeito a setups, eu gosto de fazer análise. Mas é um setup que eu acho muito interessante. Quando as médias de Fibonacci exponenciais colam e abrem em formato de leque, é uma coisa linda. É lindo, 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 lindo. Aqui mais um exemplo. Aqui. Olha que beleza isso aqui no Dow Jones. Olha que leque perfeito que você abriu aqui. Abriu aqui, abriu aqui. Né? Deixa eu ver se tem algum exemplo de day trade. Pô, vale também gráfico diário. Ó, dólar no 15 minutos. Olha que leque bonito que abriu aqui. Começa a abrir aqui. Olha que bacana. Né? Que movimento forte que dá. E aí você define em qual média que você vai estopar. Né? Porque, obviamente, o mercado vai fazer zigue-zague. Você pode ficar na operação até passar 89 de novo, que é a mais grossa. Ou então estabelecer, não, quando romper a 21, quando romper a 34, eu estopo. Ok? Bom, agora acabou a parte teórica, vamos aí para o laboratóriozinho rápido aí de 10 minutinhos, que o André não jantou ainda, eu já jantei. Não, eu tô de boa aqui. Minha esposa nem chegou ainda aqui. Agora que minha esposa chega, que acabou a festa. Aí não tem mais jeito nem de dar tchau aqui pra galera. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos pro próximo para fazer uns desenhos. O pessoal tá perguntando. Aqui no último slide. Oi, desculpa. Oi? Não, meus dados aqui, só deixar aqui para quem quiser pegar. E aí a gente vai pro Profit Chart. Pode falar, André. Não, pode passar os dados. Fala aí. Tá no slide aqui. Ah, tá. Bom, Xará, enquanto tá aí isso aí, os seus dados, é importante a gente comentar. E o pessoal tá pedindo para dar uma olhada, como é que foi o índice futuro hoje, se tem como aplicar isso no índice futuro, né? Eu queria mostrar o Ibovespa, né? Que é um. Aliás, você tá com o dólar. Eu usei Fibonacci hoje um dólar pra cacete. Então vai lá. Hoje eu fiquei fora do índice o dia inteiro, fiquei só no dólar. Mas eu posso mostrar o índice também para vocês. É óbvio que a maior parte da galera aí opera índice, né? Opera mini índice, né? Não, eu vou parar aquela brincadeira, que aquela brincadeira já foi longe demais. Vai lá, então, depois eu quero mostrar o Ibovespa aqui, que eu tenho um monte de coisa traçada também que... Ó, Dolfoot, deixa eu só trocar aqui esse fundo para preto, que acho que é melhor para vocês verem. Ficou melhor agora, né? Pretinho, básico. Deixa eu aumentar aqui os valores, você tinha me pedido para aumentar, deixa eu ver aqui só a fonte. Acho que é melhor aqui também. Ficou melhor agora, né? Os números. Ficou. Beleza. Vamos ver o dólar hoje como é que foi? 5 minutos? Olha que interessante. Na verdade, aquela história de estar preparado é importante, ó. Primeiro eu vou botar o Fibonacci que eu já vinha acompanhando antes. Olha só esse movimento aqui, olha que bacana. Esse topo aqui, esse movimento maior aqui. Deixa eu tirar o imã aqui, que o imã que agora tem que... Não pode ter delirium treme como eu tenho. Vamos lá. Pegar esse topo aqui, ó. Aqui tanto faz. Cadê esse topo aqui? Vamos pegar esse topo aqui e botar lá embaixo aqui, ó. Eu acabei achando que estava com imã, não botei, ó. Pronto. Olha só. Esse é o primeiro movimento, né, que eu tinha marcado, né, ficado de olho. Aí beleza, né, sexta-feira ele ficou nessa zona de consolidação aqui entre 50 e o 38,2, e aí vem o dia de hoje. Né? Aí você tem aqui esse movimento de queda. Olha só como é que ele... Tudo bem, você pode dizer que foi o topo anterior que ele testou, tudo bem, aceito. Né? Vamos apagar isso aqui. Aí ele começa a cair, aquela linha, vamos fazer aquilo que eu falei, vamos lá, estou traçando, estou operando essa LTBzinha aqui. Beleza, rompeu a LTB. Rompeu a LTB, o que eu tenho que fazer? Fibonacci. Certo? Então Fibonacci desse movimentinho aqui, esse movimentinho merreca. Olha só. Olha o que ele fez. Estrelinha. Uma estrelinha aqui, um long leg doji. Né? Na verdade isso aqui é um doji especial, se chama lápide, túmulo. Né, gravestone, né, Doji, o famoso Doji lápide, né?
Ou seja, lá porque está enterrando essa tendência de alta aqui. E aonde foi a máxima? Praticamente aqui no 618. Na sequência, ele tenta romper, volta e deixa essa bela de uma estrela cadente. E aí volta a cair, volta a cair, volta a cair. Olha aqui, o que ele faz? Ele falha em romper o fundo, né? E volta a subir rompendo isso aqui. Então, se você operou este movimento aqui de queda pensando em vir aqui, né? E saiu por aqui quando você viu que deixou esse doji de definição. Pô, você viu um doji desse, você fez uma venda aqui. Você espera que vá lá no 2,24, né? E de repente ele deixa o doji lá no 2 e 2,40. Aí ele deixa um doji aqui, ó, qual foi o valor? Em 2,41. Porra, pode um ponto você não vai realizar lucro, né? Deixando um sinal de indecisão violento já perto do fundo que você tinha como alvo. Ah, beleza. Realizou lucro aqui. Vamos supor que você não tenha operado esse movimento aqui. Você viu que falhou em romper o fundo, né? E volta a subir. O que você faz? Aí entra a projeção de Fibonacci. Ó. Vou pegar aqui o fundo, topo e projeto aqui. Ó. Primeiro alvo, 161,8. Né? 100% aqui, 161,8 aqui. Rompeu. O que eu faço? Vou botar os níveis, os próximos níveis. Vamos botar aqui 200 e vamos botar aqui 2,618. Opa, é com vírgula. 2,618. Incluir. Ó, já botou o nível. Não pegou 2008? Acho que eu. Deixa eu ver. Níveis. Não, botei errado aqui. Botei um 2,6. É 2,261,8. Incluir. Vamos lá. Ó, próximo alvo onde estava dando. Inclusive deixou aqui, ó, uma estrela cadente, ó, bem bonita. Olha que bacana. Esse momento aqui eu perdi. Esse momento eu fiquei de fora. Esse momento aqui eu perdi. Na verdade, até tomei stop, porque eu fiz uma venda aqui. Mas eu fiz uma venda aqui, eu fiz uma venda exatamente aqui, e aí eu fui descendo stop, acreditando que se fosse uma tendência de queda com força, né, as máximas iam ter que ser sempre abaixo das máximas anteriores. Então, ó, fiz a venda com stop aqui no topo. Depois botei stop aqui, desci o stop aqui. Eu sei que eu saí nesse candle aqui, mas não entrei comprado, não acreditava mais. Aqui eu ia fazer uma outra venda, mas não fiz. Graças a Deus alguém me chamou no telefone. Eu não vendi, porque ia tomar o segundo stop aqui. Ou seja, eu ia postar nesse Fibonacci como venda. Paciência, tomei um stop aqui, né? Mas aqui o stop com ganho merreca, mas com ganho. E aqui depois ela rompeu. Olha que interessante. Isso foi o dólar hoje, usando Fibonacci. É um exemplo que eu queria mostrar que eu acompanhei isso hoje. Agora você querendo ver índice, Indifut, ó, Day Trade também, deixa eu apagar esses fibos aqui, ó. Vamos lá. Aqui o gráfico de hoje. Vamos ver aqui as retrações de Fibonacci, como é que se comportaram aqui nesse movimento. Ó. Olha que interessante. Olha aqui. A primeira correção desse movimento de alta do início do dia foi exatamente aonde? No 618 de Fibonacci. No 618. E na sequência, o que você espera? Que vá subir para romper o topo. Pô, falhou em romper o topo, aí você espera que sim, que ele possa vir a testar esse fundo aqui. Ou talvez fazer uma compra aqui. Na verdade, às vezes exemplo de day trade é uma coisa meio complicada de dar, porque falar depois o gráfico está pronto é a coisa mais fácil do mundo. Que idiota faz análise assim, né? É legal fazer ao vivo e a cores, né? Escolher um tempo lá atrás e vir andando para ver se funciona. A gente pode até fazer isso se tiver tempo agora. Mas olha que interessante, testou o fundo do dia, agora esquecendo um pouco de Fibonacci, ó, testou o fundo do dia, deixou sombra, depois deixou, aí sim, ó, um Marubozu clássico aqui, ó, olha que lindo, engolfando o candle anterior, e olha que movimento lindo, ó, de 500 pontos praticamente para testar o topo anterior do dia, né? Acabou até rompendo, falhando, voltou, etc. Bom, de índice futuro hoje para o day trade é isso. Vamos dar uma olhada num período um pouquinho maior? Deixa eu dar uma olhada em 60 minutos aqui. Vamos pegar, ó,
mercado vinha em tendência de... Olha só esse diamante, eu lembro que eu operei esse diamante aqui. Tá até hoje aqui gravado aqui no... Pararapapá, vamos lá. Bom, poderíamos considerar isso aqui, primeira, essa onda 1, esse tiro para cá com essa correção, é difícil, não tem nenhuma retração aqui decente. Eu acho que aqui não tem nenhuma onda 1 até... acho que a onda 1 termina aqui, né? Porque no É isso aí, Xará. Então, Oi, fala. Aqui minha onda 1 não. Traça aí, depois a gente conversa. Onda 1 aqui, onda 2, onda 2 aqui. Deixa eu botar ela aqui embaixo. Agora vamos ver se depois... Vamos lá, aquela questão do Fibonacci, como é que eu traço? Tracei a LTA, ó, que bacana essa LTA. Perdeu a LTA aqui, nessa hora que perde essa LTA, se eu quero... Bom, eu posso operar vendido, né? Ou então se eu quero operar comprado, ou se eu estou acompanhando o índice para poder fazer gestão da minha carteira, hedge ou qualquer coisa parecida, até onde pode se dar essa correção. Então, eu vou pegar o fundo dessa LTA com o topo dessa LTA que foi perdida. Topo e fundo, ó, marco. Ó. A região de suporte foi aqui na região 38,2. Passou um pouquinho. Eu queria mais aquele efeito mágico de fazer mínima cravada no FIBO, mas não fez. Ficou no meio do caminho. Mas, enfim. Aí lançou uma onda 3 para cima. Então, agora, ó, eu tiro esse FIBO daqui, deixo a LTA também. Então vamos fazer uma expansão desse movimento aqui, ó. Expansão alternada. Beleza? Então agora vamos andar. Vamos ver até onde eu posso ter talvez essa onda 3, ó. Primeiro alvo está dando aqui nos 55 mil pontos. Olha aqui que bacana, aquela ideia das ondas 2 complexas, né? Tá parecendo uma onda 2 complexa, né? Foi, voltou, para o rompimento desse topo realmente aí lançar o movimento mais forte. Opa, deixa eu botar a linha de tendência aqui, a resistência aqui, ó. Rompeu essa resistência, já fez pullback nela, agora tudo sinaliza, tudo dá a crer que o próximo obstáculo é aqui na região dos 55 mil pontos. E o alvo final aqui nos 58.200, para a onda 3. Ou se a onda 3 for realmente a maior de todas, aí a gente poderia dar como final dessa onda 3 os 63 mil pontos. Eu tô rico. Eu fico vendo tudo que está acontecendo lá fora, eu fico bem descrente que isso vai acontecer, mas... Xará, deixa eu mostrar uma aqui no gráfico diário do Ibovespa. Depois você terminar aí, vai. Não, vai para você aí, pega aí o... Aqui, né? É o que a gente está falando. Primeiro tem uma dúvida, pessoal falando, em qual o tempo gráfico eu vou traçar minha linha de tendência? É no tempo gráfico que você opera. Por exemplo, eu gosto de fazer swing trade, né? Hoje em dia eu faço muito pouco day trade, faço 1, 2 operações no máximo e sempre em ações. Eu não opero, eu não gosto muito de operar índice. Às vezes precisa operar por conta do fundo. Para quem não sabe, eu sou analista do fundo e a gente usa como hedge, tá? Não como para fazer day trade, né? E mesma coisa do dólar, e, enfim. Né? Então, no gráfico diário, eu gosto de operar esse gráfico diário. Então, as minhas retrações e projeções eu traço aqui. Né? Então, a gente tem o Ibovespa que vinha em tendência de baixa e a gente vinha vendido no Ibovespa. Né? A gente traça sempre a linha de tendência, porque ela é a nossa guia. Enquanto está abaixo da linha de tendência de baixa, abaixo das médias, tendência de baixa, tá certo? Até que num determinado momento, naquela loucura toda de sai pesquisa, não sai, o que é tudo uma babaquice, né? Porque na verdade isso aí tanto faz se sai pesquisa, se não sai, o que a gente quer ver é preço, rompe a linha de tendência, né? Aí tá dentro do que o Xará falou. Você vem aqui, pega a retração de Fibonacci, liga lá a máxima do movimento, a mínima do movimento, perfeito. Aonde que pode vir as prováveis retrações, né? Exatamente, a 38, alguma coisa aí que eu nem lembro qual que é, eu nem traço, Xará, eu gosto de deixar no meu gráfico aqui 50 e 61, porque quando vem aqui no 38, como eu te falei, eu gosto de pegar rompimento, né? Mas aí o que aconteceu? O Ibovespa veio exatamente 61,8%, né? E aí, a partir desse ponto é onde você já pode pensar em compra, na verdade, a partir do rompimento da linha de tendência, né? A partir do rompimento da linha de tendência é a hora de você zerar todas as suas vendas e começar a pensar em compra somente, né? Pegando
a maioria das ações que estavam com esse perfil de rompimento também de linha de tendência. Aí você tem um movimento de alta, que bateu exatamente aqui em 61,8. Quando rompeu isso aqui, largou aquele candle que a gente tem até medo quando está comprado, né, que é a tal da estrela cadente, com um corpo real aí até meio diferente, mas de qualquer forma mostra uma força vendedora danada. E aí olha que interessante, né, o preço fica encapsulado entre 50% e 61,8%, até que rompe de novo para cima, né, como está acontecendo. E aí a gente quer acreditar o que é isso aqui, Xará? Onda 1, e vamos esquecer tudo isso aqui, né? Onda 2 e onda 3. Por isso que eu acho que a gente ainda tem um rally de alta para fazer aí, né? Isso aqui então seria onda 1, onda 2. Deixa bolado esse Dow Jones, né, cara? A gente ficou tanto tempo desacoplado que, enfim, vai que de repente lá o pessoal zera lá e vem pra cá, né? Acreditando que vai mudar governo, enfim. Na verdade, uma vez eu vi uma palestra do Luiz Carlos Mendonça de Barros que mostrou um gráfico interessantíssimo, né? Que a bola, ora tá com as bolsas dos países do primeiro mundo, ora está com as bolsas dos países emergentes. É muito raro você ter os dois mercados em alta e estão se completando tanto e tal, né? Então é natural que a gente até vê fluxo de gringo entrando no Brasil aqui, principalmente comprado em índice, é uma coisa impressionante, né? Ontem, sexta-feira, foram quase 8 mil contratos net positivo, eles estão com 85 mil contratos comprados, né? Então você percebe que tem uma força danada de dinheiro aqui na bolsa, né? Agora, a única coisa, né, Xará, que a gente, e aí também usando Fibonacci, você vem num gráfico semanal e pega aqui o topo aí de 2012, traça a linha de tendência, né? Você vai perceber que a gente está, eu traçaria essa linha de tendência assim, a gente está exatamente nessa região. Então, mais uma vez aí a gente, esse é um ponto de resistência. Então, para essa bolsa subir mais, precisa romper isso. Mas eu queria mostrar alguma coisa que eu estou disposto a comprar, né? Até conversei com os meus alunos. Aqui no a Mar 3, Lojas Marisa, no rompimento de 15,62, né? E aí vem aí por que comprar isso, né? Então, vamos no gráfico diário aqui, mostrar a Mar 3. Olha só, a Mar 3 está no movimento que vem lá da casa do chapéu, né? Lá de cima, que é exatamente o movimento que o Bovespa fez há um mês atrás. Ele está lá batendo na linha de tendência, né? E se romper isso aqui, aí a gente vai vir aqui traçar o movimento, quer dizer, existe uma perspectiva de alta na Mar 3 entre 22 e 24 reais. Então você vai pegar esse rompimento com stop no fundo, porque você não é doido, né? Como você falou. Se tiver stop, tá tudo certo, né? Independente, mas olha só o stop que o cara tá colocando lá, um stop de 6%. Pois bem, eu faço operação de swing trade, esses são os stops que eu tomo. Para você, no índice, talvez seriam aí 100 pontos, ou para quem faz scalper, 50 pontos, né? Mas no caso aí de um swing trade, são 6% aí de stop, né? Então, em cima disso, né, que você vai usando o Fibonacci. No caso aqui, para observar o alvo a partir desse caso aqui, observar o alvo a partir aí de um rompimento de linha de tendência. No caso do Ibov, é para projetar a onda 3 a partir da correção da onda 1, onda 2 e agora a perspectiva de onda 3. Né? Então, tem tudo isso de interessante. A gente está sempre usando aí a Fibonacci para nos guiar, tá certo? Bom, deixa eu ver aqui. Mais uma coisa, Xará, só que vale a pena a gente frisar, né? Que em qual tempo gráfico? No tempo gráfico que você operar. Funciona. Exato. Claro que quanto menor o tempo gráfico, mais falha qualquer coisa na análise técnica. Mais falha. Então, um Fibonacci num gráfico de TIC vai funcionar menos do que num gráfico de 5, que vai funcionar menos que num gráfico de 15, que vai funcionar menos que num gráfico de 60, que funciona menos que um gráfico diário, que funciona menos que um gráfico semanal. Essa regra vale para tudo, para candlesticks, para o Fibonacci, até para o setup de média, entendeu? Cruzamento de média, para IFR, vale para tudo. Quanto maior o tempo gráfico, mais funciona a análise técnica. Porque você está pegando a amostragem, a análise técnica tem a ver com isso, com levantar o movimento dos touros e dos ursos. Quanto maior o movimento, mais está pegando mais touros e mais ursos, né? Mais chance menos chance de errar você tem, né? Por isso que não se analisa para day trade, ação que tem pouca liquidez, por isso que não se analisa para swing, ação de pouca liquidez, né? Porque a amostragem acaba sendo pequena e quanto menor essa amostragem, menor é o índice de acerto. O pessoal estava perguntando agora há pouco sobre milho e boi, né?
Não tem como operar day trade nesse troço. Primeiro que se você precisar estopar uma operação de boi, se tiver com 10 contratos, você derruba o mercado 1,5% só para estopar a sua operação. E segundo, porque o gráfico é todo zoado, né? Você não tem negócio suficiente para criar um gráfico que preste, né? Então isso é muito importante na análise técnica, né? Agora, Xará, estão te perguntando qual tempo gráfico você utiliza para day trade. Isso é uma dúvida minha também. Você tem usado o gráfico de tick? Você está no gráfico de 5 minutos? Eu uso o gráfico de tick. Quer ver? Vou botar aqui no dólar. Doll Food. Né? Deixa eu... Opa. Quer ver? Deixa eu botar aqui, ó. 5 minutos. Vamos lá. Tá aqui, 5 minutos hoje. Bom, só um segundo, Xará, só um segundinho e já estou voltando. Fica à vontade aí. Ó, eu, por exemplo, aqui é o gráfico de 5 minutos. Vamos botar agora no gráfico de 1 minuto. Como é que fica? Opa, deixa eu botar em candles. Ó, eu não gosto muito disso. É muito traço, é muito esburacado. Né? Olha só, aqui às 2 horas da tarde, ó, tracinho, um monte de gap. Então, por exemplo, quando eu quero operar mais, quando eu estou com um diabo no corpo, quero operar com mais frequência, né? Não necessariamente isso significa mais lucro, muito pelo contrário, eu tenho percebido nos últimos dias, não sei, nos últimos dias eu andei com o pé trocado, eu fiquei fazendo experiências com dinheiro de verdade quando não deveria ter feito, mas quando você opera muito curto, né, quer dar tiros curtos, pegar 2, 3 pontos no dólar, às vezes até menos, 1,5, estopando 1,5, 1 minuto eu teria o tempo ideal, só que, pô, eu não gosto desse, não me passa confiança acreditar que um candle desse realmente, se eu tenho tanto candle esburacado, sinalizando que praticamente não teve negócio, inclusive, ó, dá uma olhada no índice futuro, isso é pior ainda às vezes no índice futuro. Hoje realmente eu nem olhei no índice futuro o dia inteiro, ó. Até que está menos esburacado que o dólar, ó. Mas você tem um monte de traço, né? Agora, ó, vamos voltar pro dólar. Gráfico de 1 minuto no dólar. Muito ruim, então o que eu prefiro fazer? Eu prefiro operar gráfico de tick. Quando eu falo gráfico de tick, não é operar 1 tick, 2 tick, 10 tick, nada disso. É agrupar o quê? 50 negócios. Então, ó, 50T. Ó, ele vai agrupar. Então, por exemplo, daqui para cá, que de repente eu teria vários candles esburacados no gráfico de 1 minuto, ó, daqui para cá, ó, Xará, você não está mostrando sua cara, Xará. Você está mostrando sua cara, não está mostrando o gráfico. Eu tô falando sem mostrar nada. Deixa eu começar do zero, então. Deixa eu tá todo mundo bravo aqui contigo aqui. Pô, Xará e tal. Pô, mostrou não? Peraí. Compartilhar a tela. Não, já tá. Tem agora é trocar mesmo. Peraí, tô mostrando. Você está me... Compartilhar a tela. Start screen, beleza. Estão vendo aqui o Profit? Peraí, Xará, pra mim ficou preto aqui. Agora sim. Então, vamos lá, vou repetir. O Profit no dólar, né, por exemplo, quando eu quero operar 1 minuto, quando eu quero fazer, na verdade não é operar 1 minuto, quando eu quero operar a curto prazo, né, dar aqueles monte de tirinho para fazer 1,5 ponto, 2 pontos, né, você pensa assim, pô, se eu fizer, sei lá, 15 operações, acertar umas 12, 11, pô, eu ganhei 2 pontos em cada, deu mais ou menos aí 20 pontos, perde aí uns 5 de stop, 15 pontos. 15 pontos com tiro curto, né? Início de abril eu estava assim, fazendo só tiro curto. Estava com 82% de acerto. Como é que eu estava fazendo esse tiro curto? Eu não gosto de operar esse gráfico de minuto, que é muito esburacado. Olha quantos gap tem. E assim como tem um monte de gap, um monte de tracinho, que só teve, sei lá, ou pode até ser que nesse tracinho aqui tenha tido um monte de negócio, tudo no mesmo lugar. E o book não andou. Ó, teve 29 negócios. 270 contratos negociados. Teve até bastante. Mas, pô, é um negócio que eu acho escroto de operar gráfico com tracinho, né? Gráfico com traço, gráfico com esse monte de buraco. Então, o que eu faço? Ou eu opero 5 minutos, tempo maior, que é o que eu estava fazendo hoje. Inclusive, é o tempo que eu opero melhor, 5:15. Inclusive, esse mês de maio eu vou resistir à tentação. Eu acho que eu fiquei em contato muito tempo com muitos scalper. Eu prefiro realmente, eu sempre me dei bem, mesmo foi nesse tipo de operação. Até porque é aquilo que eu falei ainda há pouco. Quanto maior o tempo gráfico, mais funciona essa porra. Porque tem mais gente operando. Então tem mais chance de eu estar certo na análise do que aquele pessoal está fazendo. Né? Você pega um 15 minutos aqui, olha que coisa linda. Os movimentos, olha os sinais que eles dão.
Ah, mas o stop é maior. Pô, o stop é maior, mas o ganho também é muito maior, pô. Não vale a pena? Não é só essa estrela, esse martelo aqui que falhou em romper esse fundo aqui. Isso é price action. Isso é o tal do pin bar do price action. Né? Você faz uma compra com stop no fundo. Pô, 4 pontos. Pô, beleza. Melhor tomar um stop de 4 pontos ou de 5 pontos do que tomar meia dúzia de stop de 1,5 ponto. Mas enfim, eu fiquei meio desgostoso esses dias. Eu andei fazendo umas lambanças no curto prazo. Eu falei, ah, não, vou voltar para o mais médio, para o 5,15, que é onde eu sempre arrepiei. Então tá aqui, ó, 5,15. Mas se eu quisesse operar curtinho prazo, se tivesse acordasse com aquele tesão de apertar botão, ó, 1 minuto a mim não me atende. Então o que eu faço? Vamos pegar aqui, ó, esse topo aqui, pegar até o fundo do dia, olha só. 1h30, né? 92 candles de 1 minuto. 1h30, óbvio, 92 candles. Vamos botar agora 50T. Ou seja, vou pegar 50 negócios. Ou seja, é um gráfico atemporal. Ele é um gráfico que realmente vai medir o fluxo. Olha só. Deste topo aqui, 1h30 depois, ó, 32 candles só. Ou seja, na prática, eu tive aqui, cada candle desse é de 3 minutos. Agora, para o outro lado, aqui, esse movimento aqui, desse fundo até esse topo. 1h08, ou seja, se fosse gráfico de minutos, seriam 68 candles. Eu tive quantos aqui? 38. Ou seja, uma média de um candle a cada 1 minuto e 50. Desse topo até esse fundo, ó, 16 minutos, 19 candles. Aqui os candles, inclusive, são menores do que 1 minuto. Teve mais fluxo, mais velocidade. Mas aqui, eu vejo o fluxo sendo desenhado. Né? Eu vejo o movimento. Né? Isso me passa mais confiança, mais segurança. Quando eu vejo um martelo, quando eu vejo engolfo de alta, né? Os próprios zigs e zags, eu me sinto mais seguro com esse tipo de padrão de gráfico de tick. Você não precisa operar gráfico de 1 minuto barra 50 ticks. Pode ser sem ter. Ou seja, é uma mistura de 3 minutos com 5, mas pegando fluxo, né? Talvez, já que eu não sei ler book, eu sou tapado para ler book, eu vejo lá aquele monte, talvez o meu erro seja conhecer bastante não de operar, mas de conceitos teóricos, de já ter feito cursos de algoritmos, de robôs. Eu não confio em book, mas é coisa minha. Só que eu sei que tem gente que opera book bem pra caramba, ganha dinheiro pra cacete, pô. Morro de inveja, queria aprender. Um dia, quem sabe, eu aprendo. O André Antunes, meu xará, porra, arrepia no book. Eu não sei. Quando eu boto isso aqui, é como se eu estivesse vendo o meu book, né? O book de negócio realizado sendo feito no formato gráfico. Então eu gosto muito desse modelo de tick, quando eu agrupo assim 50 ticks, 100 ticks, né? Eu acho que a maior parte de você não opera dólar. Acho que todo mundo aqui opera índice. Então vamos lá, índice futuro. Vamos ver 50 ticks do índice futuro. Olha que interessante. Não tem buraco. Quer ver? Vamos pegar esse movimento final do dia. Deste fundo até este topo. Ó. Hein, Xará, uma coisa que é importante falar é que você vai ter sempre o mesmo número de negócios, então os candles são sempre representativos. E na hora que o mercado pega fogo, pode ser que cada candle leve 3 segundos para ser formado, porque Exato, o mercado é muito rápido às vezes. Se você botar mini... Como você falou, é atemporal, pode ser que um candle demore eu acho que é uma maneira de para se formar. Oi? Acho que ele é uma maneira de mostrar o fluxo do que está acontecendo. Exatamente. Os negócios são todos, agora, né, o número de negócios, não o número de contratos. Se você botar aqui, por exemplo, quer ver? Ó, vou fazer isso aqui. Inserir negócio. Inserir negócio. Beleza? Óbvio, tá tudo igual, porra. É 50 tick, então vai ser tudo igual. Agora, se eu botar, por exemplo, volume financeiro, aí já muda. Já muda. Pode ser que tenha um negócio aqui que o cara bateu 100. Bateu 100. Agora, uma coisa que é importante falar, Xará, porque hoje em dia tem muita gente que chega no mercado. Eu estou sempre preocupado com a parte educacional, então acho que é importante comentar sobre isso, né? E aí o cara chega no mercado, vê um monte de gente falando sobre gráfico de tick e começa a usar achando que, poxa vida, dessa vez eu corro menos risco, o stop é de 1 ponto. Cara, isso é difícil pra caramba, bicho. André, pior do que isso, vou ser mais radical que você, não sei se você vai puxar minha orelha depois. Quem tá começando agora, esquece essa porra de day trade, bicho. Exato. Não, na verdade, André... Vai andar de kart primeiro, depois você vai andar de Fórmula 1, pô. Aliás, esse slide você pegou de mim, hein?
Do que? Do Cara, kart? tô brincando. Eu que faço essa. Eu montei um slidezinho que mostra, né? Um Day kart trade. Fórmula 1, isso aí eu uso esse exemplo, kart Fórmula 1, Cessna e 747. Exato. Day trade é a Fórmula Pô, tem Fórmula 1, bicho, de tica 1. então. Fórmula 1. Você conquista o direito de entrar na Fórmula 1. Você tem que começar Exatamente. devagar. Day trade, André, acabou, olha, eu não tenho dinheiro para fazer swing trade. Eu tenho R$ 2.000 só. Beleza, não dá para fazer swing trade. Então o que você faz? Você quer aprender de qualquer jeito, tudo mais? Então faz o seguinte, pega um mini contrato. Eu sei que o André fala, brinca aí que é coisa de bicha, mas por onde você deve começar? Porque você com Não, continua aí, eu tô achando. sim, Fala aí. Alô? isso de margem. Se tudo der errado, você vai perder, sei lá, R$ 50 um dia, 30 no outro, ganhar 20 no outro. Mas E eu aí tenho, você usa isso para adquirir experiência, né, Xará? então, mas eu tenho uma observação a fazer sobre isso, cara. Pode falar. Eu vivenciei isso na prática durante 1 ano e meio. Todo mundo que ia lá operar comigo, pô, queria operar junto comigo no cheio. E tinha grana pra operar no cheio. Mas, pô, não tinha culhão pra aguentar os stop, pra seguir a operação. Então eu tomava stop de 200 pontos. E quando era pra fazer 600, eu tava com 100, 120 no bolso, o negócio começava a voltar, realizava lucro com 80. E tomava stop de 150. Então, passava o primeiro mês, todo mundo se fudia e eu ganhava dinheiro. Aí o pessoal, o que fazia? Vai pro mini. Aí começa no 5 no mini, começa a tomar também, mesma coisa. Come feito passarinho, caga feito elefante. Começa a tomar prejuízo. Aí vai para um mini. Ah, não, vou para um mini. Quando tiver uma semana de lucro, aí eu vou na outra semana para 2. Se a semana tiver com lucro, eu vou para 4. Eu vou dobrando, daqui a pouco eu estou no cheio de novo. Sabe o que acontecia? Não sei se isso é uma coisa que me deixou desanimado para estimular as pessoas a tradar um mini. Quando é um mini que vale 20 centavos o ponto, é tão pouco o ganho, assim como o prejuízo, que ninguém fica displicente. Acha que essa merda é videogame. Faz 200 operações por dia. Pô, eu tive um cara que entrou com 50 mil na corretora, depois de 9 meses. Com 9 meses operando um mini. Um mini. Não vou nem falar que um mini é coisa de bicha. Um mini é coisa de maluco. Para você fazer day trade, você não pode ter emprego. Então você tem que tirar o teu dinheiro da bolsa. Você nunca vai conseguir pagar suas contas com um mini. A menos que você more com papai e mamãe. Ah, mas eu moro com papai e mamãe, então eu consigo operar. Legal. Beleza, você pode operar 10 anos num mini. Aí casou, saiu de casa, vai ser trader. Porra, agora você tem aluguel para pagar, você tem financiamento de casa para pagar, você tem comida para pagar, para botar na mesa, tem bebê para alimentar. Eu quero ver. Mas enfim, voltando. Você está operando um mini. Você fica tão displicente com essa porra, você entra e sai à vontade, não aprende porra nenhuma. Então eu tive um cara lá que ficou 9 meses operando um mini, R$ 50 mil. Depois de 9 meses ele desistiu. Sabe qual era o saldo dele? R$ 20 mil. Então, Xará. R$ 30 mil operando um mini. Aí eu fiz as contas, ele perdeu, em 9 meses, ele perdeu de saldo líquido 150 mil pontos. Por isso que eu acho que lidar com mini é perigoso, cara. Porque não, mas eu acho que. Deixa eu te falar uma outra coisa. Isso é uma teoria minha, tá? Mas é que ninguém. Não, beleza. Eu vou te falar. O que aconteceu? Eu, quando comecei, eu dei muita sorte porque peguei uma fase de 2003 a 2006 que o mercado só subia. Então eu ganhei um bom dinheiro. E aí, chegou uma hora em 2006 e caiu. Eu falei, cara, porque eu tô ganhando à toa. Eu não sei porque eu tô ganhando dinheiro. Tá tudo errado. Nem era pra eu estar ganhando. Que diabo é isso? Como caiu? Eu não sei o que fazer com as minhas posições. Eu falei, eu vou aprender esse troço. O que eu fiz? Eu deixei R$ 6 mil em conta, Xará, e fiquei 6 meses, acho que de 6 a 8 meses, agora faz tempo que eu não lembro direito o que era. Foi o tempo que eu realmente me tirei para aprender aquele troço, que eu já achei que sabia, mas quando caiu e eu não sabia o que fazer com as posições... Operando mini? Não, naquela época nem tinha mini, naquela época era aquela outra plataforma que caía 20 vezes por dia lá. O WTR. WTR, diabo, nossa, graças a Deus, eu operei aquilo uns 2 dias, nunca mais mexi com aquilo, Deus me livre. Eu operei mais de 1 ano aquele treco, cara. Hoje eu vi nego, o home broker cai uma vez por ano, o cara reclama. Eu falo, cara, se esse cara tivesse operado em 2006, 2005, aquele troço caia 20 vezes por dia. Bom, mas era operando ações, tá certo? Aquilo, cara, eu levei a sério, porque tudo na minha vida, aliás, tudo na área profissional que dá certo, o cara leva a sério. Eu, quando fui estagiário do emprego onde eu trabalhava, na época de faculdade, Xará, eu levei a sério. Ninguém achava nem que eu era estagiário, porque eu levava a coisa a sério. Tem que ser assim na vida. Você quer aprender uma profissão, fazer trade, talvez seja mais difícil do que se formar médico. Então você não pode fazer isso de zoeira e falar, não, é só um mini, então não vou estopar. Então, para quem leva a sério,
E não é fácil isso, porque isso depende de psicologia, de um monte de coisa. Mas para quem leva a sério, eu acho que acaba sendo bom. Mas tem que levar a sério. Senão, é como o estagiário que fala, pô, eu tô estagiário mesmo, ganho pouco, eu vou chegar 15 minutos mais atrasado todo dia, eu vou tirar 15 minutos a mais na hora de almoço todo dia, eu não vou fazer isso, vou empurrar pro outro cara. E aí você não vai ser nunca um bom profissional. Para ser um bom profissional tem que levar a sério. Concordo contigo que um monte de gente não segue o que a gente pelo menos prega, né? Mas geralmente vão ser as pessoas que vão ter dificuldade no mercado. Né? Eu acho que você tem até uma amostragem aí pela tua vida profissional, que você faz esse trabalho educacional do trade ao vivo, pelo menos desde 2008 que eu te conheço, agora na Rico aí já há alguns anos. Você conhece muito mais pessoas, mais traders iniciantes do que eu conheci dando aula que operaram, né, comigo. Mas eu não vi ninguém operando mini contrato vingando, cara. Eu não sei se porque todo mundo saía do cursinho que eu dava final de semana na Bovespa ou na CMA, e na segunda-feira estava lá sentado para operar achando que ia ser o Jorge Soros, né? E aí o mercado mostrava que... Mas o pessoal que começa comigo, Xará, eu já começo logo falando que não... Oi, não tô te ouvindo. Tá ouvindo agora? Agora sim. Então, mas tem alguns casos de gente que começou operando um mini contrato e aí, mas aí é aquela história, é gente que chegou cara, eu quero transformar isso numa profissão, tá certo? O cara tinha lá R$1 milhão, botou lá na renda fixa, pegou 3 mil, tá certo? E ficou operando um mini contrato e depois 2, e depois 5, e depois 25, e depois, é claro, aí ficou fácil, né? Aí um contrato, um lote cheio, né, de 5 contratos, e depois 2, e aí, a partir do momento que você vai por contrato cheio, tanto de índice quanto de dólar, você já cria aquela condição. Quer dizer, esse cara precisa lá de um valor alto para pagar as contas do mês e, claro, tem que sobrar para investir em outras coisas. Então, no momento em que você se sente à vontade para operar esses contratos maiores e principalmente aprende a ganhar, porque uma outra dificuldade de muita gente, Xará, não é nem colocar stop. O pessoal, tem muita gente que coloca stop em tudo quanto é operação, mas quando um trade começa a dar 50 pontos de lucro, no caso do índice, ou 0,5% no day trade, ou 3% no swing, o cara quer zerar porque tem medo de voltar. Eu acho que isso é 90% da causa de fracasso de todo mundo que tenta o day trade. Saber ganhar, olha, escuta só, saber ganhar é uma lição mais difícil de se aprender do que saber perder. Eu consigo... na mesa é o pior de todos os medos, cara. Pior aquela história, e se voltar, o que eu faço, né? Então, isso tanto é, Xará, que uma coisa que eu sou muito criticado por isso. Eu faço nos meus day trades o tal chamado realização parcial. E isso, cara, é uma coisa mais idiota do mundo, tá certo? Em termos financeiros. Por quê? Porque não faz sentido matemático. O negócio tá dando certo, você vai zerar metade simplesmente porque você tá com medo de voltar e perder. Mas faz para mim um bem emocional. Eu não tenho problema em ganhar menos. Eu sei que eu ganho menos por conta disso, mas minha cabeça fica balanceada. Mas no swing trade, Xará, eu tô com 10, 15% de ganho na operação, não saio de 100 papéis, e se voltar, para mim tá tudo certo. Eu não preciso disso pro swing trade, mas depois de 10, 11 anos de mercado, no day trade, eu ainda uso esse artifício de realizar parcial, pelo menos uma parte, porque isso me mantém equilibrado emocionalmente, né? Então... Eu fiz isso no dólar. Eu tava operando 10 contratos, né, 2 lotes no dólar, e eu optei por, até agora, para começar o mês de maio com mais uma gordura, não começar o mês fechando o dia negativo, o que eu faço? Eu entro com os 10 contratos e realizo com 2,5. Ponto. Realizo 5 contratos com 2 pontos. E aí os outros 5 eu vou levando, aí vou subindo stop, vou administrando, chegando no meu Fibonacci ao 0. Agora, eu realizo com 2 pontos já metade. Porque se a outra metade voltar, é o tamanho do meu stop. Então, mas isso aí você sabe que financeiramente não faz sentido. É muito mais para ter um conforto emocional. Para mim faz sentido. É o que você falou. Eu dei uma entrevista para a Infomoney que vai sair, acho que semana que vem, daqui a 2 semanas, onde eu falo isso. Cara, depois de eu tomar aquele tombo em 2005, que eu perdi tudo, né? E só não fui morar de favor na casa do meu sogro, porque eu arranjei emprego, eu tinha um currículo bom na área de TI na época, arranjei emprego para voltar a ganhar bônus, etc., voltar para o mercado outra vez. Eu tomei a decisão, eu só vou voltar para o mercado profissionalmente falando, depois de comprar minha casa. Né? E aí, por quê?
Eu ainda acho comprar um imóvel o pior dos investimentos. Você ficar preso naquele lugar por resto da vida, por muitos anos, para vender, paga um puta imposto do cacete. Mas, no entanto, para mim, cara, eu opero melhor sabendo que se eu fizer uma merda, fizer uma lambança, ou passar 2 meses fazendo merda, fazendo lambança, 3 meses, um ano, pô, meus filhos têm uma casa para morar, minha mulher tem uma casa para morar. Isso é emocional. Né? É. Eu acho que financeiramente é uma merda. Eu poderia pegar uma casa aqui na Grande Aviana, você paga menos de 0,5% aluguel de uma casa igual a minha. Menos de 0,5%. Pô, pra que eu vou colocar esse dinheiro mobilizado então? Exatamente, você tem toda a razão. Eu prefiro, cara. É emocional. Cara, a bolsa é emocional, né? A análise técnica é 10%. Exatamente. Para mim, na verdade, é no máximo 10%, porque ainda tem o tal do gerenciamento de risco, que eu tô sempre nego de vez em quando. Mas, André, por que você colocou o stop aí? Não, porque, pô, eu coloquei o stop aí porque esse é o ponto que se bater eu vou perder um valor X, que é o seu que eu sempre perco nas minhas operações. Mas não tem um fundo aí, que se dane. Ou então eu não faço a operação, ou eu boto o stop no lugar onde eu vou ter uma perda confortável. Eu sempre tenho a mesma perda em todas as minhas operações, né? E isso, para mim, é mais importante nesse momento, portanto, que a análise técnica. E aí é engraçado, Xará, porque assim, muita gente que está iniciando acha que a análise técnica, somente ela, é a chave de tudo. Então, até bom a gente bater esse papo, porque a gente tem mais experiência do que boa parte do mercado, infelizmente, porque um monte de gente nasce e morre. É raro encontrar pessoas que têm aí mais tempo, como você, como alguns que estão aqui, como o Rafa, e como alguns que estão aqui, mas é importante falar que a análise técnica é uma parte só, gerenciamento de risco e ter uma parte emocional equilibrada é o que vai fazer você ter sucesso ou insucesso. Eu conheci, aliás, já teve gente que deu aula no Trade ao Vivo que sabia muito mais de análise técnica do que eu sei, mas muito. Teve um cara em especial há muito tempo, bem no começo do Trade ao Vivo, que é o cara, André, que mais sabia de análise técnica que eu já conheci na minha vida, tá certo? Você sabe pra cacete, mas esse cara sabia mais. Era impressionante, o cara era sobre tudo, sobre qualquer indicador o cara falava, mas ele não conseguia acertar um trade, era impressionante, ficava até com dó dele, entendeu? Porque como é que era possível um negócio daquele? E é isso, né? Porque simplesmente não tinha a mente equilibrada e tal. E o mais engraçado é que esse cara, quando saiu o investimento grade, todas as besteiras que ele tinha feito, não tinha estopado nada, ele foi premiado em tudo isso e tal, o mercado voltou, ele saiu com ganho. Provavelmente depois perdeu tudo, porque não estopa e uma hora vai perder, não tem segredo. Né? Não, stop é fundamental. Agora, o mais importante é aquilo que a gente estava falando. Você não pode comer feito passarinho e cagar feito elefante, cara. Senão você Exato. Vai quebrar. São, são coisas... uma parte dos traders, né? Uhum. Xará, tem bastante gente ainda online, né? E aí é interessante. Hoje online? 200 e cacetada aqui, 220 e poucas. No pico? Exatamente, né? Mas eu queria mostrar para eu queria mostrar para o pessoal aqui que todas essas palestras nossas, né, estão aqui no canal que eu tenho aqui no YouTube, tá? Digita André Moraes aqui, André Moraes no YouTube, tá certo? E aí depois entra aqui no canal, ó, tá até mostrando que a gente tá ao vivo, porque isso aqui tá indo direto pro YouTube, tá ok? Tem alguns cursos que eu separei até aqui, André, e que é curso básico de análise técnica, tem curso básico 1 e 2, tem umas 2 horas de vídeo, um curso avançado que eu fiz ano passado, se afastando da manada, né? E essa série que a gente está fazendo aqui, né, tá aqui os uploads que foram feitos, né? Então, logo depois que acabar isso aqui, vai ter aqui um vídeo falando exatamente aí de Fibonacci, vai estar tudo por aqui. Mas eu vou até pedindo sua permissão, eu vou pedir para fazer, quero conversar com você para a gente criar aqui na página inicial aqui do canal a parte 3 desse curso de análise técnica, que eu vou chamar de indicadores, onde a gente vai selecionar essas palestras que a gente fez para ter tudo aqui na capa para o pessoal assistir, porque a gente já fez sobre quase todos os indicadores, né? Podemos fazer isso então? Não, manda ver, cara. Eu ia perguntar se você não quer sublocar um espacinho para mim aí para botar umas coisas aí no teu canal, porque eu não tenho. Pô, para mim eu prefiro ficar sempre aí junto contigo, cara. Não, legal, muito bom então. Então tá feito aí. Então daqui a pouco, até o final de semana eu organizo isso aqui. Todas as palestras que você já fez vão estar disponíveis aí. Agora, deixa eu só entrar aqui no site do Trade ao Vivo
www.tradealvivo.com.br/indicadores. Porque essas palestras que você deu também tem aqui, né? O Igor tava palestras anteriores. Ó, então, 4 dessas palestras estão aqui, ó, sobre bandas de Bollinger, OBV, Tem MACD mais e uma em cima. FR. Tem mais Oi? uma em cima, tem mais uma em cima, ó, de médias móveis, ó. Só, rola sua tela. Ah, que antes aparecia médias Não, móveis aí. agora não tá. Agora já tá essa que a gente está dando agora, tá? Então tem que são 5 de indicadores que já foram feitos. É. Xará, 10 horas da noite. Vamos parando por aqui? Opa, vamos. Vamos agendar aí com o pessoal o que, que a gente faz na próxima, daqui a 15 dias. A princípio é indicadores para uso de stop, seja gain, seja loss. Vamos manter isso, indicadores de stop? Pode ser, pode ser. Ou Fibonacci, o pessoal ainda está insatisfeito, quer ver mais alguma coisa? É Pô, mais hoje foi bem legal, né? Hoje foi bem legal porque a gente teve aí uma participação grande e falamos bastante sobre um monte de coisa. Eu acho que a gente podia mudar o tema. Daqui a 2 segundos falar sobre indicadores de stop também. stop. Beleza. Você vai falar sobre o quê? Então, vou falar sobre high-low, falar sobre SAR parabólico. Pô, aí, cara, é isso que eu ia te pedir, cara. Cara, eu lembro desde a época dos livros do Alexander Elder, eu nunca entendi esse troço, cara. Então, isso aí, ó, você tá dando risada por quê? Não, cara, eu achei engraçado você falar do SAR parabólico. Pô, eu nunca entendi isso, cara. Você que vai me explicar esse troço aí. Não, só comigo. Mas eu também não vou. Claro que eu vou dar atenção para esses indicadores de stop, mas eu vou tentar. Já estou pensando nisso já há algumas semanas. Mostrar não só também os indicadores de stop, mas técnicas de stop, né? Hoje, de certa maneira, eu mostrei uma, né? Que é zerar a posição nas expansões de Fibonacci. Seja você deixar na pedra a sua ordem para zerar, seja você ficar de olho naquele patamar. Se fizer um padrão de reversão, esse padrão de reversão for confirmado, você sai da operação, né? Enfim, eu queria, dependendo do tempo, etc., e da criatividade, falar mais do que só indicador de stop, mas falar de técnicas de stop como um todo, entendeu? Legal, muito bom. Eu tive um feedback esses dias de alguns alunos, de alguns colegas de Facebook, etc., que alguns comentando assim, porra, eu sempre acerto a entrada, eu acerto muito bem as entradas, eu não consigo acertar a saída. Então, quando eu falo indicador de stop, não é só stop de loss, é stop gain também. Eu acho que o pessoal está errando muito na saída. No momento que a gente criar uma saída mecânica, né, ou seja, a entrada for mais discricionária, mais baseada numa análise, e a saída deixar onde a saída, normalmente na hora que você planeja a sua entrada, você está analisando, está frio calculista, né? É o próprio Martin Pring em pessoa, Alexander Elder em pessoa. Aí entrou lindamente, pronto, botou o seu dinheiro, começa a suar frio, começa a taquicardia, começa a não acreditar mais em nada. Eu acho que nessa hora que o stop de saída com lucro é super útil, porque você para de sofrer, para de sair com 50 pontos de lucro e quando podia sair com muito mais, entendeu? Aí vamos planejar então, vamos usar o stop somente para stop gain. Perfeito. Bom, então, mais uma vez aí, pessoal, agradeço a presença de todos. André, valeu demais. Daqui 15 dias a gente volta a falar isso. Acho que vai ser um bom assunto. E vamos inventar mais coisas aí pra gente não parar. Sim, eu até queria, não sei se todo mundo que está online me acompanha no Facebook, mas acho que deve ter bastante gente, pelo que ao longo do dia eu vi de confirmação. Eu pedi para. Botei um post aí no meu aniversário no sábado, dizendo que vou dar um tempo no Facebook, que realmente está me atrapalhando pra cacete, ficar o dia inteiro tirando dúvida. Pô, eu adoro ensinar, faço o maior prazer, não cobro porra nenhuma, eu tenho um tesão, acho que tenho uma obrigação de passar esse conhecimento para frente. Mas eu não consigo ficar o dia inteiro tirando dúvida, ficar de madrugada sendo fupado aí, sendo incomodado no Facebook via inbox para tirar dúvida. Final de semana ficar no Skype direto tirando dúvida, não dá, não dá. Minha vida ficou, virou, que era bom, ficou ruim. Então, o que eu quero ver? Eu quero ver se eu conto com a ajuda do André para a gente estruturar blocos de dúvidas e de repente o André levanta com vocês, ou vocês vão passando no Facebook, depois a gente compila tudo, a gente grava uns vídeos para tirar dúvidas. Tem dúvidas às vezes até básicas de entrada, de saída, de linha de tendência, de candlestick, de tempo gráfico, de configuração. Hoje me pediram para tirar dúvida de agulhada do Didi. Aí eu falei, não, tá errado, não é assim, agulhada é assim, agulhada é assado. A gente pode. A minha sugestão é,
para eu poder continuar tendo uma participação ativa aí, de divulgar o que eu aprendi nesses 12 anos, de 15 em 15 dias fazer um evento tipo esse, onde a gente tira um monte de dúvida. Até a gente ter uma ideia de fazer uma coisa diferente, entendeu? Não, legal. Eu já fiz uma série de vídeos, tipo assim, o que que é DR, o que que é não sei o que e tal. Eu tenho um monte de vídeo como esse, né? Mas eu nunca fiz essa tira dúvidas, eu também faço um por um, né? É muito mais fácil aqui, porque você tira dúvida de um monte de gente de uma vez só. Então, pô, André, eu já vi um monte de linha de tendência, mas quando é comigo, então dá uns 3, 4 exemplos. A gente faz isso aqui, pode ser. Vamos pensando e vamos desenvolvendo isso, a gente... Cara, pensei agora com meus botões quando você falava. De repente, a gente, ao invés de pegar as dúvidas e compilar, de repente eu me disponho a ficar 1 hora, 2 horas por semana online, e aí a gente abre uma sala, quem entra na sala e pedir para tirar dúvida, eu fico 2 horas por semana, sem estresse nenhum, só tirando dúvida, analisando papel no gráfico diário, gráfico semanal, revisando a operação do day trade, 2 horas por semaninha, a gente tira um dia, sei lá, tem a quarta de mercado, a gente usa, sei lá, sexta não, que é sacanagem, quinta-feira para ficar só ser uma sessão de terapia em grupo, entendeu? Eu fico tirando dúvida. E Perfeito. grava, porque essa dúvida pode ser de outros, né? Fica Não, gravando. com certeza. E aí com isso eu tiro essa pressão, essa responsabilidade que eu estava tendo de ficar o dia inteiro no Facebook. Quando eu falo dia inteiro, é o dia inteiro mesmo, é 24 horas. Só não é 24 horas porque, porra, lá pela 1 da manhã eu ia dormir, mas, pô, acordava de manhã, abria o iPad para ver como é que estava a China, como é que estava a Europa, já pulava 3, 4 inbox. Porra, não dá mais. Então, eu prefiro consolidar isso num horário aí semanal para fazer esse trabalho. Se você quiser me ajudar e participar junto, cara. Não, perfeito, cara, perfeito. A gente até pode ser na segunda-feira, eu prefiro até do que quinta-feira, você já tá cansado e tal. Mas a gente conversa e resolve isso. Beleza? Mas só isso, é mais para dar uma satisfação pro pessoal que estava me acompanhando no Facebook, porque que eu espanei aí no sábado. Não sei se é porque coincidiu com o meu aniversário, coincidiu com o dia 2 de maio, que foi um dia maravilhoso para todo mundo. Eu, pô, só fiz merda, eu não entendo o que aconteceu comigo na sexta-feira, foi um dia de 2.000 pontos, eu fiquei numa fazendo scalp, só fiz cagada. Não sei se tudo bem, eu perdi, acordei 10h30 da manhã, comecei a operar às 11, perdi metade do movimento do dia. Mas o resto do dia, cara, só fiz lambança, eu me emputeci, entendeu? Falei, não, chega, deixa eu começar mês de maio, segunda-feira, com outro viés, quero ficar tranquilo, operando como era antes, ouvindo meu YouTube, minha musiquinha aqui. Mas aí eu não queria interromper esse trabalho educacional, então eu queria estruturar contigo um outro modelo aí para ajudar a galera, cara. Bom, beleza. Cara, vamos chegando aqui que já tá tarde. Amanhã tem mercado, André. Vamos dormir cedo pra gente se preparar pra pegar o mercado amanhã já na abertura. Tá de pé aqui já, cara. Beleza. Bom, eu só queria fazer um convite todo domingo às 10 da noite. Já se preparando pra semana. Ao invés de ficar vendo Fantástico, o nego fuxicando e falando mal da vida dos outros, vem aqui no site do Trade ao Vivo. A gente faz aí um bate-bola e uma preparação pra semana, onde eu passo as operações que eu pretendo fazer durante a semana, com ponto de compra, venda, enfim. Então fica o convite para vocês, está super legal, essa semana deu quase 500 pessoas online, fica o convite para quem não conhece, participar, domingo às 10 horas, para a gente, ao invés de ficar assim fantástico, ficar aqui cuidando do aprendizado e decidir tudo, né, antes do pregão abrir, o que é melhor ainda, quer dizer, você se prepara e na hora que você começa o pregão, principalmente para quem opera swing trade, ao invés de ficar pensando se vai comprar ou não, você só executa a ordem que você resolveu que vai executar no final de semana, tá certo? Então, um grande abraço a todos. André, obrigado mais uma vez. E até daqui 2 semanas aí falando sobre stop. Fechado, 2 semanas a gente se vê. Beleza, pessoal. Então, um grande abraço. Boa noite.